Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. Aqui do meu lado, meu camarada o Rafa Reise. Salve, salve, mano, suave. De boa, tranquilo? Tô meio doente, gripado, mas É esse tamo frio aí, aí. né? Tudo isso. E ali na nossa máquina do tempo, ali, nosso DeLorean, o Kildonis. E aí, galera? Suave, Kildo. Opa, tranquilo, daquele jeito. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nossos convidados especiais de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Didi e o Bribri, da Banda Mardita. Sejam muito nóis. bem-vindos aí. Valeu. Vamos trocar uma Obrigado ideia aí. por aparecerem, ter concordado colar aqui. Tamo junto, obrigado pelo espaço aí. Da hora. E é isso, eu vou, né, dar aqueles recados de sempre, né? Já deixa aquele like no vídeo aí, se você gostar do conteúdo, já compartilha com a galera aí. A gente tem uma meta de inscritos para bater de 1987 inscritos, falta pouco, né? Se você não é inscrito ainda, já se inscreve. A gente vai deixar um QR Code também, você que quer dar uma patrocinada no canal, fica à vontade lá, que a gente aceita de coração. E a gente tem uma parceria com a Scout também, né? Você que precisa de suplemento de qualidade, já treina ou está começando a treinar, você pode entrar no site deles que a gente vai deixar aí na descrição do vídeo. Tem nosso cupom também, o Donamara10. Qualquer compra que você fizer lá, independente do valor, se colocar no nosso cupom, você ganha 10% de desconto. E a gente tem uma parceria também com o Hugo, né? Você que tem instrumentos de corda, aí, uma guitarra, violão, baixo, enfim. O Hugo, ele é um Precisa daquele luthier. upgrade Sim, no instrumento, né? quer dar uma regulada no seu instrumento, né? Ele é aqui de São Paulo, então você pode entrar em contato com ele, a gente vai deixar também na descrição do vídeo. E tem o Cerveja Azul também, né? Isso. Você que tem uma banda aí autoral e quer quer tocar com uma estrutura bacana, né? Você que já tem banda ou você que tá começando com a sua banda e quer tocar com uma qualidade de firmeza, entre em contato com eles no www.cervejaazul.com, que lá com certeza eles vão dar uma atenção para vocês lá, ouvir seu som e agendar uma data para você tocar, tá certo? É isso, Banda Mardita, sejam muito bem-vindos. Legal. Como começou o lance da banda, a ideia de formar? Vocês já se conheciam ou vocês eram de outros projetos? Como que foi aí o início da história? A gente começou. Posso falar? A gente começou foi num Monsters of Rock, né? Que eu encontrei essa criatura aqui, com um amigo nosso em comum. E poucos meses depois, esse amigo em comum teve um aniversário. E aí ele quis fazer uma festa no estúdio, né? Aí chamou uma galera pra tocar com ele no estúdio e tal. Aí a gente se conheceu nesse show, mas a gente foi lá nesse ensaio aniversário, tocamos junto. Só uns coverzinhos, tocamos Bon Jovi, né, umas coisinhas assim. E ficou legal, assim, a gente gostou do que saiu, né? Aí começamos a conversar, assim, falou, pô, a gente podia montar uma bandinha e tal, né? Aí a ideia inicial que a gente tinha era uma banda de rock and roll bem tradicionalzão, assim, de Elvis, do Chuck Berry, umas coisas bem legal, antigas, assim, né? Puxando quase que um rockabilly, né? Um rock bem Uns 60. rock antigão mesmo, assim, né? Mas a gente começou, né? Quando a gente começou a fazer ensaio, covers e tal, a gente puxava um Elvis, puxava umas coisas assim. Mas depois a gente viu, né? O cara com influência de Black Label, de Pantera. É isso que eu tava pensando. Aí você falou assim, não, a gente chegou lá na festinha, a gente tocou o Bon Jovi, eu olhei pra ele, Bon Jovi? E pensa num cara que gosta de Bon Jovi. Gosto demais, já Sério? chorei no show do Bon Jovi. E aí, então quando a gente começou o processo de composição, ele veio com Pantera, com Black Label, com essas coisas. Eu sou uma linha mais hardcore, assim, né? Eu não gosto, não tanto hardcore, mas puxei, assim, vai mais um Ramones, uma coisa mais pegada, assim. Mais do punk rock, né? Uma pegadinha meio trash também, que eu gosto e tal. Aí o batera nosso, ele é esse cara da festa, era nosso primeiro batera, mas depois ele não quis continuar com a banda, a gente chamou o Rafão. Aí o Rafão trouxe uma influência de AC/DC, de um mais classicão, um metal rock clássico, assim, né? Não tão clássico que nem a gente ia tocar, mas... Então começou a mexer um monte de influências diferentes, assim, a gente acabou não tocando absolutamente nada dos rockabilly que a gente ia fazendo. A ideia inicial foi pro saco. Geralmente os nossos projetos são assim, a gente começa com uma ideia inicial, tá aqui, a gente começa a desvirtuar até chegar no resultado Já foge final. do princípio da ideia da ideia do 100%. inicial, né? E aí foi nessa, ele já tocava com o Tadeu, que é o baixista, né, que também foi baixista nesse ensaio que a gente fez, acabou entrando na banda, e aí entrou também o Luigi, que era o guitarrista que tocou comigo a vida inteira, que hoje ele não é mais parte da banda, mas a origem foi essa, né, foi eu, o Diego, o Luigi, o Rafão e o Tadeu. E hoje a banda, quem que é na banda? Hoje só o Luigi, ele se desligou da banda, que ele tem os problemas dele, ele tem filhas, tem... É. Desculpa, Luigi, foi mal, Luigi. Luidão, a gente te ama, mas não tem como, velho. Tem uma piada. Então, tudo que ele faz, assim, a gente fala, não posso alguma coisa, assim, né? Então começou com a filha dele. Fala, não posso ficar até tarde que eu tenho filha. Aí a gente começou a fazer figurinha. Não posso ter filha, não posso pôr no banheiro, não posso tomar você. Mas aí, na questão familiar, assim mesmo dele, ele preferiu se desligar e tal, mas sem problema nenhum. Tanto que ele toca com a gente até hoje, assim. A gente toca no Cerveja Azul, ele vai, que é perto da casa dele, ele sobe e toca com a Ele é gente. aqui da então. Moca, então. É, ele é, Moca.
Então, a origem foi essa, né? A gente começou numa festinha aleatória, assim, pra tocar, gostamos de tocar, decidimos um estilo, ignoramos totalmente o que a gente decidiu. É isso Tamo que eu ia aí. falar, porque a gente tava ouvindo aqui antes, né? Mano, nada a ver com, Nada, com mas nada. Elvis e tal. Outra pegada Mas a gente totalmente. toca um Elvis ainda, né? A gente tem mas uma música... Mas em outra versão, né? Não, a gente tem uma música nossa, que é a única música em inglês, que foi feita nos meus primórdios, assim, de bandas, né? Eu acho que foi em 99 que eu fiz essa música. Sim. Com o Luigi mesmo. E no meio dela, se a gente para a música, assim, ela tem um intermédio, assim, vai. E aí lá a gente toca o Elvis no original. Só pra quebrar, porque a música vem puta cacetada, assim, ela para, a gente mete um Elvis e depois volta a cacetada de novo. Deixa eu te perguntar, mano, como é que vocês começaram com música assim? O que vocês escutavam, que vocês começaram a ouvir? Vocês falaram assim, porra, isso aqui vai foder minha vida, mano. Os metaleiros vão me matar agora. Saint Anger do Metallica, meu primeiro álbum de metal. Sério? E você gosta desse disco? Pra cacete. É Eu um acho dos meus isso legal, favoritos mano. até hoje. O pessoal mete o pau nesse disco. Mas é o que irrita nesse disco é a caixa, mano. Acho que é só a única coisa que irrita nesse disco é a caixa. É muito lata, né? Parece que você tá batendo numa lata aí. É, o timbre ali, né? Não sei qual que foi a brisa do Lars ali. Você esqueceu o aro aberto da caixa, e falou, foda-se, vambora. Na verdade, esqueceu a caixa, né? Ele pegou uma lata de tinta 18 litros. Aí você começou com o Setang, assim, que foi tipo a Metallica, a primeira banda, assim, que você começou a ouvir. Forte foi a primeira, mas Fala um assim, pouquinho perto do Não, microfone. você pode puxar, pode ficar. Só puxa. Forte foi a primeira banda que eu ouvi. Eu já ouvi a Kiss, ouvi Scorpions, Guns N' Roses foi assim a minha primeira banda mesmo. Mas o que me fez despertar amor de música Tipo assim, puta, eu quero tocar. Mano. foi o Saint Anger do Metallica. Sem dúvida. Foi o primeiro álbum que eu ouvi de cabo a rabo, falei, puta, velho, Quantos anos você tem, mano? 31. Caralho. Rodei de pneu murcho, sem óleo na estrada de terra. Parece meu avô, né? Ah, você é da nossa época, então, praticamente. Então. A gente é um pouquinho mais velho, mas estamos ali na mesma. Eu sou o mesma caçula da banda, né? época. Quem que é o mais velho da banda? Você? Pois é. Quantos 43. anos? 43? Ah, então você pegou um pouquinho ali dos anos 80, não pegou? Peguei. Eu fui no show do finalzinho. Ramones, Você foi no show do Ramones? Caralho. Acho que foi no Olímpia, né? no Olímpia. No Olímpia, né? E rolou a treta dos careca lá no Uhum. final. Você Eu lembra tava- desse dia? Como é que foi? Porra, se eu lembro. Eu tinha 14 anos, né? Uhum. Aí eu tava com um amigo do meu irmão, que eu não podia ir sozinho, né? Meu amigo meu irmão foi e me levou. E aí eu me perdi dele no meio do show, assim, né? E aí no final, quando a gente saiu, quando eu saí do lugar, a treta tava comendo já. E aí eu tinha uma porta de ferro do lado, assim, eu encostei na porta, só vi os correntes rodando pra cima, tudo que é lado, os caras apanhando. Eu falei, eu morri, foda-se, morri. Pelo menos eu ouvi o Ramones antes de morrer. Eu fiquei encostado na porta, assim, procurando ele, só com o zoinho, assim, que eu não queria nem mexer pra não apanhar. O pau comendo solto, assim, mas depois eu consegui escapar pro lado, assim, e não me aconteceu nada. Mas ali, já 14 anos ali, já a primeira treta ali, Não, primeiro agora eu show. vou pro pagode, não quero saber de rock, não. Pode é mais suave, né? É, Mais não, não precisa tranquilão. dessas tretas, O Jogo Gordo fala, né, que assim, quando começou muita treta nesses rolê punk, né, que ele falou assim, não, o quê, mano, eu vou pro metal, tem as meninas bonitinhas lá, as bandas tocam certinho, agora eu vou nos rolê punk, é todo mundo se matando, as meninas horrentas, só treta, eu vou tocar metal, vou com os caras do metal lá, né, mano, é essa. E você, mano, como é que você começou com o som, velho? Além foi com o Ramones, né, Mas A assim, minha iniciação foi. Desculpa, eu interrompi sua pergunta. A minha iniciação foi com meus irmãos, né? Que eles ouviam rock desde sempre. Inclusive, hoje eu odeio Pantera por causa da minha irmã. Ele ama Pantera e eu odeio. E minha irmã, assim, a gente acordava 5 horas da manhã pra ir pra escola, tá? E minha irmã já metia o Pantera no último volume, né? Então imagina o Nossa. ódio que eu tenho de associar acordar cedo com Pantera, né? Mas eu comecei a ouvir com eles, assim. Mas o que me decidiu mesmo, falei, puta, eu gosto dessa brincadeira aqui. Foi no final do Pet Sematary, filme do Stephen King lá. Quando acaba, que começa a tocar a é o música primeiro que Pet toca, Sematary. né, no primeiro, né? É. Não, no primeiro. No primeiro original. O remake Tem- também tem, né? Não sei. Remake tem. Sei que Ele não... toca no primeiro, toca no remake também? É, eles fizeram remake, eu acho que uns 4, 5 anos atrás e toca também. Tocar, Tem hora que o caminhão, quando atropela o menino lá, e o cara tá ouvindo China is a Punk Rocker. E daí no final, quando sobe os créditos, tá tocando a Pet Sematary mesmo. Mas quando subiu a Pet Sematary, aquela música me pegou assim, eu tô arrepiado até agora. Quando subiu aquela música, eu falei, caralho, cara, eu gostei disso. Essa brincadeira é legal. Assim. E aí eu comecei a procurar Ramones e comecei a me apaixonar por tudo de Ramones, aí comecei a expandir pra punk e tal. Mas o que me pegou mesmo foi quando eu ouvi o DFC. DFC? É. Distrito Tava Federal ouvindo- Caos, de Tava ouvindo Brasília, punk, do Túlio. punk, cheguei no DFC. Falei, caralho, esse bagulho é legal, mano. Eu amo Aí fudeu minha vida, aí acabou. Ó quem me apresentou o DFC ali, ó. Aí sim. Ele chegou,
Você tinha um disco, né? O CD, né? Tinha. A igreja, né? Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo. Exatamente. Ele, mano, se liga nesse disco aqui, mano. Isso que é foda. Eu fui escrever e falei, caralho, que foda, mano. Mano, lindo me demais, apaixonei, assim, por DFC, assim, comecei a consumir tudo DFC. Tanto que ele fez... Conta a história da camiseta, querido. Ah, eles tocaram no Cerveja Azul Mamão aí. Eu tava muito louco. Falei, vou comprar uma camiseta do UFC, né, velho? O cara falou, mano, mas eu só tenho, sei lá, PP. Eu falei, essa mesmo. Assim. O bagulho é baby look. Tudo fica de fora, não dá. E aí, mano, DFC eu acho sensacional, mano. Aí você foi pro DFC. Eu comecei a ouvir coisa mais pesada, né? A partir do DFC, daí eu fui com Exploited, daí eu comecei a subir o nível do peso. Aí quando eu bati no Slayer, aí comecei a ir pro lado do thrash. E quando você começou a tocar? Foi um pouco depois, assim, acho que em 97 já tinha bandinha, assim. Mas... Já? A gente tinha uma primeira banda que eu tive, era a mais legal do mundo, que era uma banda cover de Slayer, mas cover de Slayer era o nome da banda, a gente não tocava Slayer. O nome A da banda era chamava Cover cover de Slayer, a gente tocava Green Day, tocava Spring. Nossa, mas legal a ideia. Ô, a gente tava comentando um dia aqui, tem um episódio do South Park que eles falam assim, vamos fazer uma banda, vamos. Vamos colocar o nome da banda de Metallica. Aí eles marcam um show pra tocar assim, aí coloca Metallica, show do Metallica hoje, né? Aí aparece uma galera, assim. Um bagulho bom, meus A caras. gente tá estourando, né? Tá estourando. Muito bom, mano. Tal. E você, Didi, quando é que você começou com banda, mano? Cara, eu comecei pouco depois que eu ouvi o Saint Anger em 2007. Na época eu era vocalista numa banda cover chamada Imbromation. 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 Você já pode imaginar o nível da banda. Engraçado quando a gente é adolescente, a gente mete os nomes de banda assim meio, né? Normalmente são mais legais do que as bandas de verdade. Imbromation, os caras vendem máquina de lavar, Green Ass, né? Eu tinha uma que chamava Green Ass. A gente era muito fã de Green Day, né? Então. Os caras vão meter o Green Ass. E a capa era o Bart com a bunda de fora, assim, verde. Assim. Sensacional. Todo vestido de punk, assim, Pode tá crer. ligado? A gente estilizou no Photoshop na época. E, putz, aí faz Aí a tempo, gente fica né? mais velho assim e ficou assim, caralho, que merda, né? Que vazio naquela época. A gente vai tocar hoje com o Diarreia Mundial, né? Diarreia O Mundial. nome da banda de Arré É um dos Mundial. nomes mais legais de banda que a gente já escutou, mano. Diarreia Mundial. Eles Foda, tocam o quê? Faço a menor ideia. Eu acho Vou que descobrir hoje. é uma pegada mais grindcore. Eles são mais voltados pro grindcore, hardcore. Você escute um grind também? Tipo, Moqueca de Rato, Eu Merda. não sou muito fã, não. Você é mais do metal, né? É. Eu vou mais pro metalzão. Isso é legal nas bandas, né, mano? Sempre tem o cara, tipo, do punk rock, do hardcore, tem o cara do metal. Aí tem o... É legal essa mistura, né? Porque cada um traz a sua referência, eu acho que junta e começa a criar uma parada única, né? Pra Influência banda, vira né? uma salada e você Sim. descobre o seu estilo no meio da salada dos outros. né? É. Sim. O bom é que a gente é meio retardado, né? Porque ele tem o mesmo nível que ele gosta de Bruno e Marrone, ele gosta de Pantera. É tipo mesmo, isso, o mano. mesmo nível que eu gosto de Stratovarius, eu gosto de Slayer. Então tá. E aí vocês lançaram... O primeiro disco de vocês do Mardita é do... É o Pug Pay, né? Porque Como é que... Por que Pug, velho? ninguém sabe até hoje. A gente tem uma mania na banda de fazer trocadilhos idiotas, vamos Isso. falar assim. Todos os nomes têm Trocadalhos algum do duplo carilho. sentido, É, besta. Todos os nomes de disco nosso tem algum duplo sentido. Tem o Plug and Play, tem o Que Diabão, Besta Quadrada, que são os bonequinhos nossos, tudo com a cabeça quadrada. Então, assim, todos os nomes a gente tem alguma coisa que remete a um trocadilho e o Plug and Play foi o primeiro. Geralmente o autor da obra de fazer isso aqui é esse cara aqui que tem uma cabecinha genial. A gente tem um aqui também, o Criado também, que tem uns trocadilhos. Depois a gente vai fazer a batalha de trocadilho pra ver quem é. Pô, Quem Só é. os trocadalhos do carilho. Mas o Plug and Play veio, surgiu, assim. Não vou falar que tem origem em tal coisa, não. E como é que foi, mano? Vocês tipo, já fizeram. Quanto tempo vocês são de. A data da banda é 2016. 2016. Vocês gravaram em 2017 essa, né? E como é que foi? Tipo, vocês já tinham com algumas músicas? Como é que foi o processo de composição desse disco? A gente começou 2016 até gravar o Plug and Play, acho que a gente já tava com todas as músicas prontas, basicamente, né? Só faltava a grana mesmo pra gente poder gravar o disco. Tivemos um patrocínio aí muito especial do meu padrinho. Meu padrinho aí que possibilitou a gente gravar o primeiro disco, mas a gente já tava assim, com as músicas todas prontinhas pra gravar. Tinha música, inclusive, que a gente já tocava, a gente esqueceu de colocar em 2 discos, né? Exatamente. Esqueceram de colocar música? A gente tem um problema de memória muito foda na banda, muito foda. A música saiu no terceiro disco que a gente esqueceu de colocar. A gente tocava ela desde o começo e a gente não gravou ela porque Por que não? Mas vocês já tinham experiência de estúdio ou foi o primeiro disco de vocês gravando assim, com banda no estúdio?
ter gravado alguma coisa antes? Já, Com outra banda? Ele já, eu não. Não, Eu não. eu já. Ah, então pra você foi mais tranquilo, você já sabia meio que que era a manha de chegar e gravar no estúdio, né? Foi, isso aí. Não, gente, eu tinha. Antes da Mardita, eu tinha essa banda aqui, que é o Solitaire, que é a banda de death metal, né? Então, a gente já tinha gravado um disco antes, gravamos vários singles também. E antes disso, eu fiz parte do Tiger Cult, que é uma banda antiga de meio thrash death também. A gente já tinha gravado. Sim. Então, antes disso, eu tive um Testament cover, a gente gravou um demozinho. Então, tem história de estúdio. Ah, então você já sabia, então. Porque é foda quando a primeira vez que você vai no estúdio, assim, você acha que chegar lá, vai estar o produtor lá. Cara, não, uhum. pode voltar aí quantas vezes você quiser. Uhum. Nada, o bagulho é pegado. Vai, grava. E quem compõe de vocês, assim? As letras? Todo mundo. Todo mundo? É. Questão de É mais composição. eu e ele, assim, mas... Letra é mais nós dois, né? É. Mas todo mundo dá pitaco. E Todo o, mundo e dá o processo de composição, vocês fazem primeiro o riff, ou faz tudo junto Na verdade, ali? não tem, né? Às vezes Não tem muitas uma vezes, assim, regra. eu faço a letra e jogo na mão deles, eles fazem alguma coisa. Às vezes vem o riff pronto, a gente bota a letra em cima. Às É vezes meio- ele faz uma música com letra, a letra não fica boa, muda a letra. às Vocês não vezes- têm aquela receita, porque tem muita Nada, banda que tem a Não. receita, né? A E, gente tipo, vai de acordo com o que bate na hora. Tem muitas músicas que a gente tem. A gente tem o quê? Umas 10 letras prontas de música que a Mais, gente tem ainda mais. não. Não fez A gente ainda não musicou, porque ainda não veio nada pra gente musicar. E a gente vai fazendo aos poucos. Tem hora que a música vem inteira pronta, a melodia. Depois a gente vai atrás de encaixar a letra. É meio caótico, mas. Não, mas A isso gente é não legal. tem uma métrica, né? Uma Pra regra, funcionar. não, É que mas nós somos mais idiotas do que músicos, né? Então, primeiro vem a idiotice, que é a letra, e depois a gente faz a música. É isso. porque tem muita banda que tipo, os caras faz a música inteira, né? Aí o vocalista chega e coloca a Uhum. letra, né? Tem, tem bandas que o cara chega com a letra e a banda faz a música, né? Em cima, né? E aí, como é que foi a gravação, mano? Demorou muito pra gravar? Gravaram em quanto tempo? Acho que foi rápido pra Foi, gravar, foi. né? Umas quatro idas pro estúdio, assim. O estúdio era na casa de uma amiga nossa. Uma banda que chama Hell Arise. Na época era o baterista, né? O Thomas. E foi ele que gravou pra gente, né? Então era na casa dele, assim, então não tinha muito horário e tal. A gente Ah, não então tinha- foi tranquilo, então. Era um home studio, né? Um home studio legalzinho e tal. E a bateria acabou tendo que ser programada, né? Não deu pra gravar. Então foi só ida pro estúdio mesmo. Primeiro gravou baixo, depois gravou guitarra, depois. Ah, então foi mais fácil, então foi mais simples, né? Foi. Porque acho que o mais complicado de gravar mesmo é a bateria mesmo, de gravar e mixar mesmo a bateria, porque ela é como... Em home é foda, né? Vai ter que gravar externo, né? E É. trazer pro. Agora a gente tem um estúdio que é do André, que é o guitarrista que entrou no lugar do Luigi, né? Ele tem um home studio foda em casa. Então agora a gente grava lá e grava a bateria, tudo. Tá. Pô, legal. E quantos álbuns vocês têm, mano? Álbum, 3. Álbum não, né? IP, né? São 3. É que eu vi que vocês têm bastante single, né? E tem um monte de Vocês single, lançam. é. Pô, Tem legal. É, 4, justamente por né? causa Se do- contar o Cantas Minas, são 4. É, o Cantas Minhas são 4. A gente tem um álbum de tributo que a gente grava versões de divas pop, que é o Mardita Cantasmina. Então, são Porra, 4 que álbuns. massa. Deixa eu ver aqui, achei. Deixa eu ver qual Mas, que mas na mesma música, vários. É porque eu vi só tem um single, isso, não é? Tem Não, mais. esse single que você deve estar vendo deve ser o Oops, Oops, né? Oops eu- é uma versão de É só um single. Britney Tá. Spears. Sério? Qual? Aí Da depois a Britney? A Toxic? Oops, I Did It Again. É, Fez a Oops, Eu gente- Baby Again. É. Tem uma banda que eu toco, a gente não faz mais, mas fazia de Toxic. Legal. Que ficava bem legal, assim. Uma versão mais pesada, tá? Em rezão, tá ligado? Uns timbrão mais. É engraçado que, tipo, olhando pra vocês, assim, você fala assim, não os caras fazem isso, né? Cara, eu vou te falar, particularmente, eu sou fã de Lady Gaga. Eu gosto pra cacete. E a gente falou, mano, vamos fazer umas Lady Gaga aí, versão rock and roll muito louco. Metemos Lady Gaga, Amy Winehouse, Billie Eilish, Lorde, Britney Spears. É que eu tenho um problema muito sério com cover. Essa semana a gente teve uma conversa sobre isso, assim, eu não gosto de cover. Por quê? Você gosta de tocar cover, mano? Porque assim, pra mim, assim, na minha visão, não tô falando mal de ninguém, Não, tá? sim, Não é tô sua separando opinião. nada. Mas na minha visão, assim, existem músico e artista. Tem cara que é as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou mais artista que músico. Sim. Então eu gosto de criar minhas coisas. Eu prefiro ver 3 pessoas cantando a minha música do que 3.000 vendo eu imitar alguém, entendeu? Sim. Então cover não me bate bem, assim, eu não acho legal. Mas eu entendo a importância, sei que precisa pra conectar com o público e tal, não é negócio que eu bato o pé e não quero, não gosto. Mas quando a gente começou a conversar sobre cover, eu falei, tá, vamos fazer, mas vamos fazer versões, assim, não pegar a música e tocar exatamente Sim, igual, né? sim. Aí começou a conversar sobre isso, aí que veio a ideia, vamos pegar umas diva pop logo de uma vez e fazer. Pegar um então. negócio diferente. Tocar Sim. Metallica todo mundo toca. É. Eu amo tocar Metallica e ele sabe, eu sou super aberto com isso, eu tocaria hoje, não tem Sim. problema. Mas eu concordo que a gente precisava de alguma coisa que fosse um ponto fora da curva
Sim. Pra falar, pô, a gente vai conectar, mas é conectar do nosso jeito. Sim, Tanto que quando a gente faz show, geralmente a galera vem perguntar, a galera que já viu o show falou, hoje vai ter Lady Gaga? Todo mundo vem perguntar, mano. Não, mas essa questão do que o Bribri falou de fazer versões é muito legal, porque as bandas de punk rock dos anos 90, elas faziam muito, né? Você tem versão de Titanic, versão de Stand By Me, versão de, mano, um monte de coisa. Agora, Aqua, Uhum. naquela Baby Barbie Girl, Girl, Baby sim. Girl. Então é legal isso, né? Que é Ele quando me você ouve. fode todo show por causa dessa Barbie Girl. O que vocês Qual que é a música fazem mesmo? também? É a Poker Face. É, quando ele toca Poker Face, Aham. na verdade foi uma vez só, porque agora eu acostumei já, né? Mas no meio do show tem uma da hora que fala Poker Face, Poker Face. Aí no meio do show ele me mandou Come on Barbie, let's go party. Eu Quase fiz não de terminei o show. sacanagem, meu, o bicho travou o Corsa, velho. Quase não consegui terminar o show. Foi rindo até o final da música. Não, mas eu acho o máximo, assim, tipo, fazer versão, assim. Eu acho da hora que dá pra você pegar uma música de um artista que já tá, sei lá, pegar um Ramones, até um Ramones mesmo. Você pega um Ramones lá que já tá tocado de um jeito, já sempre foi tocado aquilo e, tipo, fazer de um jeito diferente. Uhum. Você fala assim, caralho. Eu queria até mostrou pra mim um vídeo de um cara que ele pega o Nevermind do Nirvana, assim, e faz em cada música de um jeito como se fosse, tipo, o Iron Maiden tocando I Bloom. Uhum. Qual mais você tem? Putz, era Iron Maiden tocando I Bloom, Weezer Weezer tocando tocando War. Comedy War, Green Day tocando Lithium. Mano, o cara viaja. E, assim, o cara, ele reproduz muito bem, assim, as bandas, tá ligado? Criativo, Então né? você escuta e fala assim, putz, é muito... Se, sei lá, o Ozzy tivesse gravado um som, seria igual, tá ligado? Tipo, muito foda. Ah, o Ozzy ele faz pole, né, do Ozzy, né? É. E a voz, mano, ficou muito Sensacional. boa, mano. Eu ficava, tipo, caralho. E é legal essas paradas, assim. Eu acho, assim, que, tipo, por exemplo, banda cover é legal, assim, mas eu sempre preferi banda autoral. Eu sempre gostei de show de banda autoral. De, tipo, de conhecer, né? Aí, acho que depois de um pouco mais velho, assim, acho que eu prefiro um pouco mais de banda cover. Porque eu fui num show de uma banda chamada Heaven Hell, que é cover do Dio, né? Eu falei, não, eu preciso ver os caras, que eu gosto pra caralho do Dio no Black Sabbath, né? Aí eu fui ver, mano, é sensacional. Tipo assim, aquela coisa, eu nunca vou ver o Dio, tá ligado? Tipo, nunca vou ver mais o Dio, mas você viu? Vida de É bom ser velho, né? Tem hora que é bom ser velho. Eu tava no show, tava na virada cultural, no show era o Christian que tava tocando na virada cultural. Aí ele falou, gente, tem uma notícia pra vocês aqui, ó, tal. O Dio acabou de falecer, tal. Eu falei, caralho, mano, no meio do show, assim, tipo, na virada cultural. Foda. Falei, que merda, mano. E, tipo, pô, não ia ver o Dio mais, tá ligado? Mas, tipo, pô, você olha assim, vê assim. Ah, da hora, mano. Vou dar uma olhadinha lá, ver o que os caras fazem. Como eu me surpreendi foi com aquela banda cover do Ramones lá, o Teenage Lobato, já viu? Não. Meu, os caras, tipo, abriu a cortina assim do hangar assim, mano. Eu falei, caralho, eu tô numa máquina do tempo, mano. Os caras é igual, tipo assim. Igual. Mas a proposta dos caras é essa: é, tipo, fazer um cover É mesmo. realmente um tributo, né? Eles tocam igual, o guitarra toca igual. Mano, A Cabelinho igual, vestimenta, né? a veste vestimenta, tudo. tudo, assim. Só o Joey Ramone que é baixinho. Devia ter colocado Mas um eu salto, tô, né? eu tô dessa opinião também. Eu acho que a banda que faz o cover, ela tem que trazer a experiência. Sim. Sim. Por exemplo, eu tenho um amigo. Como se fosse um... Tipo um teatro, vamos É, dizer é- assim, é né? um Uma... tributo, o cara é. tá fazendo um cosplay, vamos falar Isso, assim. isso. Tem uma banda de um amigo meu, ele toca nessa banda, que ele é o Zac Wild cover, que é o Osmosis, do Tomé, que faz os programas de TV e tudo mais. Sim. Cara, ele é o Zac Wild escrito. Ele montou o figurino do Zac Wild e ele toca igual o Zac Wild perfeito. Só com a carcaça de grilo. Só tá um pouquinho mais magrinho que o Zac. Mas, mano, toca perfeito, o cara toca pra cacete. Eu acho muito foda pela experiência. Eu acho que Sim. o cover ele tem que trazer isso. Tem que Sim. conectar dessa forma. Se olhar e você falar, porra, eu não vi o Dio, mas caralho, olha aquele cara, canta igualzinho o Dio, aquele cara se veste igual o Dio se vestia no Black Sabbath. É, tipo, você tem aquela experiência, né? Tipo, de se sentir que não tivesse no show dos caras mesmo, né? É, e tem muita banda que faz isso. Acho que até o Queen, tem uma banda do Queen que faz também. É, tipo, cara, é sensacional, assim. Mas aquela coisa, tipo, você tem uma banda de rock, assim, que você tem mais aquele lado de criar, mano. Eu acho mais legal a banda que cria, tá ligado? Tipo, uma banda que tinha um amigo meu que falou, mano, vou tocar lá no cerveja lá, cola lá. Eu falei, pô, mano, o cara tá com a banda 3 aninhos lá, vou lá ver a banda. O cara toca, tipo, as 20 mais 89, tá ligado? Não dá. Cover, Aí, cara. Tem um Cover Psycho pra Killer mim ainda. Ai, meu é Deus. fantástico porque você precisa de talento. O cara, Sim. pra tocar um cover bom, ele precisa ser talentoso. Sim. Mas falta a parte da criatividade que a gente estava falando da questão de, pô, o que você tem a mais a oferecer. Então, você criar um negócio diferente, fazer uma versão diferente,
Tem essa diferença, né? Tem banda que tem a proposta assim, da seguinte maneira, né? Ele faz um cover pra tocar em casas, em pubs, em casas de show, enfim. Pra quê? E coloca tipo umas 2 autorais ali dentro pra ele poder o quê? Monetizar, fazer um caixa pra poder investir na carreira dele e também captar, ele faz um grupo de fãs ali e quando ele for fazer um show autoral onde ele conecta a galera que já segue ele, tá ligado? Vira um laboratório, né? Vou tocar com um cara agora, um artista que ele faz isso. Ele tem a carreira solo dele, porém ele quer fazer uma parte de cover pra começar a rodar, né? Cover de várias bandas, pra fazer um caixa pra investir tudo no autoral dele, né? Colocando umas 2, 3 autorais ali no meio do cover e tal, monetizar, tanto que ele tem uns grupos do WhatsApp, onde já tem uma galera, que ele vai engajando essa galera. Aí tudo que ele faz de música própria, ele joga no grupo, a galera vai engajando, e pra poder jogar pro autoral dele, que é o foco dele. Assim, eu achei interessante essa logística que ele tá querendo fazer, tá ligado? E acho que funciona também, assim, meu ponto de vista, acho que eu também não sou um cara que adora tocar cover também, eu tenho a mesma visão de vocês. E eu acho que quando o cover tem que ser tocado, tem que ser dessa forma, né? Você fazer a sua versão. Mas eu achei essa ideia também interessante dele. Porque muitas bandas faziam isso também. O próprio de reggae, não sei se você manda o Planta e Raiz, não sei se você manda. Eles faziam o quê? Cover de Bob Marley no começo, pra poder e fazer esse esquema. Ter público e quando lançou já Acho tinha que aquele todas as público consagradas, né, fiel acabaram e fazendo vai isso. jogando, fazendo dessa forma, Ah. assim, né? Acho que é interessante também. Teve a Lupita, que era vocalista da banda chamada Porno Massacre, ela veio aqui. Ela é ainda, ela não era. Ela Aí ela veio aqui, ela falou assim que, tipo, tinha ideia de fazer a banda e tal, e eles falaram assim, mano, ela falou assim, vamos fazer um cover de Sex Pistols, mano. Tipo, uma coisa rápida, assim, só tem um disco mesmo, a gente, tipo, debulha o disco, cria um público ali, tá ligado? Aí quando tiver uma galera que conhece a gente começa a trampar nossas músicas, tipo... Aí foi isso, tá ligado? E deu certo, tá ligado? Assim, tipo, ela criou uma galera ali que pra seguir ela ali, do segmento que ela tava fazendo, e foi pra esse lado, tá ligado? Aí eu falei, caralho, pô, é legal, né? Tipo, bacana essa ideia. Eu acho legal isso também. Mano, o importante é estar fazendo música, né, velho? Sim. Sim. É que a gente mora em São Paulo, né? Em São Paulo tem muita coisa acontecendo, né, mano? Não é que nem em cidade do interior. Por isso que as bandas gostam, às vezes é legal tocar em uma cidade do interior, que às vezes não tem nada. E o evento é o show da sua banda, com mais outras bandas, e dá aquele boom, tá E é ligado? muito forte. E aqui em São Paulo é muita coisa acontecendo. Você vai pegar um sábado, aí tem 200 mil eventos rolando, e é diferente, E assim. o público paulista é chato pra eventos, né, cara? Também. O público paulista é chato, ponto. É. Pra nem completar. Só não é mais do que curitibano. Mas e aí, tipo, quando vocês vão tocar, mano, tipo, vocês fazem um set baseado no quê? Tipo, no ensaio, como é que é? Baseado na cabeça do Diego. É. Ó, Didi, monta o set. Aí ele, como assim? Aí eu discordo de tudo que ele fala, ele pode falar, não, cara, só troca essa aqui com ela. Só pra discordar, assim, né? Normalmente é ele que faz a ordem mesmo. Aí você responde pra você. Cara, geralmente eu tento mesclar um pouco das nossas versões com as nossas autorais e tentar colocar músicas que se conectam. Que nem, por exemplo, a gente tem uma música chamada Não Há Descanso para os Fracos e a gente lançou no passado a parte 2 dessa música que ainda não há descanso. Então, tipo, eu vou montando o set, eu vou pensando, eu falo, porra, se a gente colocar Não Há Descanso, na sequência a gente conecta já a parte 2 ali pra fechar a historinha. Bota uma versão depois pra dar uma intercalada com a galera. Mas geralmente vem do nada e aí eu começo a montar. Aí eu olho e falo, pô, essa combina com essa não combina, essa aqui vamos deixar pro final porque é uma música mais agitada. Quando eu monto o setlist, eu prezo pra começar o show em alta, maior energia que puder, e terminar ele na maior energia que puder, e aí a gente intercala momentos mais suaves no meio. É, porque dá pra mudar o show inteiro, né? Nosso show que a gente não tem muito momento bem suave. forte, é. A gente tem momentos muito intensos e menos intensos, mas o show geralmente é bem pancada. A gente não tem balada, né? Não. Então geralmente é tudo cacetado. Como assim? A banda com vocês não tem balada? Pô? Nosso vocalista, eu vou fazer a revelação agora ao vivo, ao vivo. Filma aí, ó, tá aparecendo no podcast, tá aparecendo na live. Nosso vocalista tem preconceito com música balada. É? Eu tenho. Sou doido pra escrever uma valsa de amor e ele não deixa. Sério É mesmo? muito chato, cara. Não gosto. Não tem mesmo. Vamos fazer uma pegada bem pesada, assim, só com a letra bem. Eu acho muito chato. Principalmente ao vivo, eu acho muito chato. Assim. Porque a gente tem uma. Eu falo isso porque eu puxo sardinha do meu lado. A gente tem uma pegada meio Ramones ao vivo. Assim. Então, nossa energia no palco é muito maior do que a gente tem gravado.
A gente grava porque precisa, assim, porque a gente é banda de palco. Então, eu sinto que se você tocar uma balada no palco, eu vou dormir, assim. Imagina a galera que tá assistindo. Já dormiu não tocando balada, inclusive. Você não precisa falar. Teve um show que a gente vai, vou falar agora, já exposed agora. Solta aí, solta aí. Cara, teve um show que a gente foi fazer, Jingle Hell, em dezembro de 2019. No dia que marcaram o evento, era no dia que a gente ia fazer um churrasco de confraternização e amigo secreto da banda. Rolou na minha casa, churrascão. Meu, e a gente trocou presente e tal. Ele ganhou uma roleta russa de bebida. Nossa, sei qual que é. Já Sabe, fiquei louco. sabe daqueles tipo bingo, que, mano, cada uma cor que sai, você bebe um negócio. E a é gente um pouquinho mais colocou. retardado do que o normal, É. né? A gente colocou tequila, whisky, Jägermeister. Tinha mais uma bebida alcoólica que eu não vou me lembrar agora. E aí tinham mais duas, que a gente colocou molho de alho e molho inglês. Não, tinha 3, molho de alho, molho inglês e tinha um azeite também. né? Não, era iogurte, porque o Iogurte, Rafa tava iogurte, com caganeira é. no dia e ele que tomou iogurte. Era Activia, aquela porra. Meu, e a gente, Soltar. meu, passamos a tarde chumbando. Tomamos tudo que dava e tudo que não dava. Fomos pro show. Nossa, daquele jeito, né? Todo mundo torto. Chegou no meio do show, a gente tocando. Só que assim, a gente tem uma coisa boa também. A gente toca bêbado. A gente se prepara pra isso. Então, a gente não vai tocar, não vai cair podre. A gente vai tocar bêbado. Então vocês já ensaiam bêbado já, né? Às vezes. Pra já poder saber como é que... Precisa. É raro, mas porque acontece Se acostuma, é raro, mas acontece toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite. Aí, esse aqui no meio da música, terminou a música, ele olhou pra mim, botou a mão no meu ombro e falou: Não terminou a música, foi no meio da música. foi no meio da música, é verdade. Ele, ô, termina aí. Eu não aguento mais, não. Aí eu terminei a música cantando. No meio do solo da música, eu parei, olhei pro lado, ele tava encostado assim, ó, nas caixas do PA, ó. Nossa, Dormindo em pé, de boca aberta. Derrotado, dormindo em no pé de palco. boca aberta, babando. nossa, devia estar fudido. Acontece. Assim, porra. A música acabou, tava até com filetinho de barba. assim, por dentro. Nossa Senhora. Muito bom, velho, muito bom. Ai, cara. Já O passaram, primeiro vocalista a dormir no palco, né? vocês já passaram muito perrengue já, mano? Estrada, assim, show, sei lá. Às vezes o cara vende um show que vai ser de um jeito, chega lá. Chega lá, tem um meteoro de 15 watts. Se tiver um meteoro, a gente agradece, Quando velho. A gente já tocou em lugar que a gente viu, chegamos lá, puta numa mesa de som, né? Falou, ó, vamos estrombar agora. Aí chegamos perto pra ligar os cabos, era uma churrasqueira, não tinha mesa de som. Não tinha mesa de som. Porra. Ligamos o microfone ligado direto na PA, Nossa. guitarra ligada num ciclotron e o baixo no Watson. O som deve ter ficado... Pô. Cara, e o bagulho mais louco, o amplificador de guitarra, eu tava tocando no amplificador aquele dia, a gente usa digital, né? A gente usa aquelas quad cortex pra fazer o som da banda. A quad cortex já vem com o meu timbre inspirado no Mesa Bug e tal, certinho. Você liga no canal clean do amplificador pra poder funcionar o timbre. Só funcionava se você ligasse no canal distorcido. No canal clean não tinha timbre. Eu nunca vi isso na minha vida, velho. E aí, como ficou? O bagulho ficou Uma merda, mas- estranho. Mas a gente uma coisa leva que a gente muito... tem é que a gente vai fazer o show. Entendeu? Não importa, tá tudo fodido, fala tudo bem. A gente desliga o ódio e faz o show. Então tava uma merda, mas a gente vai até o fim. O nosso lema, que nem o Bribri falou, é o show ao vivo, cara. A gente grava porque tem que ter, mas ao vivo a gente dá o sangue o máximo que dá pra entregar a melhor experiência. Mesmo nas piores condições, a gente vai dar a nossa alma ali pra fazer o show acontecer. Mas tem muita banda assim que você escuta assim, tipo, no CD é mó fraquinho, né, mano? Aí você ouvir ao vivo, você fala, caralho, parece que a banda tem que lançar CD só ao vivo, porque no disco é aquele xoxinho, né? Aquele som xoxinho, e no ao vivo o bagulho tem todo mundo. Sei lá, porque ao vivo também tem o áudio, o visual, né, mano? Uhum. Tem o visual que você vê os caras assim, tipo, aí você fala assim, caralho. E tem o lance de energia, É, né? A vibe do exatamente. público vem junto. Eu acho que muda muito. Tem a coisa do próprio, lendo os livros do Ramones, assim, o Ramones fez isso de propósito, né? Eles lançaram o negócio, não é que eles, tipo, ao vivo eles tocavam mais rápido. Na verdade, o ao vivo era o certo. Eles gravavam mais lento, que era pra quando chegasse ao vivo, a galera, caralho. É, pra ter uma- essa Era surpresa, a ideia né? do Johnny, isso. Ele queria realmente gravar um com o pé atrás pra depois no show ficar mais pra frente. É, A o gente que- não tem isso não, mas a gente quando chegar no palco, a gente tem que tocar. O Kiss teve isso também. Eles lançaram acho que dois ou três discos. E assim, deu aquela coisa assim, mas eles falavam assim que não tinha. Parece que no estúdio não conseguia reproduzir. Aí quando lançaram a Live 1 e o 2, nossa, o bagulho explodiu, vendeu pra caralho. Aí eles falaram que a banda ao vivo é uma coisa, agora, tipo, em estúdio já, tipo. Ainda mais naquela época, com a limitação, né, mano? Tipo,
Tipo, chegava lá, tinha uma mesa de 6 canal lá pra você gravar lá. Como é que você vai gravar uma bateria com mesa de 6 canal? Não É tem foda. como, né? A gente tem uma coisa legal da gente, assim, que fora da banda, assim, a gente tem um time legal na banda, mas fora da banda a gente é amigo de verdade, assim, Sim. sabe? Somos uma família, assim, né? Todo mundo na banda é assim. A gente frequenta a casa um do outro, sai pra jantar junto, tá todo mundo sempre muito unido. Aí isso é legal, né? Sai muita Eu treta? ia- Tem muita treta entre vocês? Ah, já saiu, hoje em dia É. não. Hoje em dia não. E geralmente os causadores da treta estão aqui. Então você não se treta entre vocês dois, é mais com a Não, a gente se treta entre a gente, que a gente se ama muito. Não, mas faz uns bons 2 anos já que a gente não É. tem umas tretas, assim, mas antes tinha Não, não pega barra. melhorou bastante. Não é engraçado que você fica lendo histórias, umas biografias de banda assim, aí você vê, pô, o fulano não fala com o Beltrano, né, É. mano? Cara, como assim, né, mano? Cara, eu não ia conseguir tocar numa banda que eu não me conectasse com as pessoas. Não- Acho que o Ramones, né, tinha essa treta, né? O Joey não falava Joey, com o Joey, Johnny. O próprio Slayer. Kerry Slayer King também tava tem. falando que ele não era nem amigo do Jeff Hanneman, que morreu, e nem fala com Tom Araya. Tipo, eles se reúnem, fazem o profissional ali, mas Fica meio. É empresa, né? Vira empresa, né? Vira tipo meio empresa, assim, tipo, puta, eu só vou lá fazer meu trabalho. O comentário do Tom Araya, né? Falando assim, eu não desejo. Aliás, o Kerry King, né? Falando pro Tom Araya, falando, eu não desejo que ele morra. retrata bem a amizade, né? Tem banda nacional, não vou. Que eu ouvi histórias, não vou citar o nome, mas que, meu, tem músico que nem fica no camarim com a galera. Tipo, ele chega na hora do show, ele sobe no palco, toca, acabou, sai fora. Foi, turnê. Ele fica no camarim separado. Tá ligado? Ah, Tipo, não fica com a a galera. história com Sepultura, quase no finalzinho, o Max já tava. Tinha um ônibus dele Tinha um próprio, ônibus com, a, dele com a próprio. Glória e Ah, tal. mas isso aí você quebra a banda, Não, né? Você o final- desmancha Não tem como, a mano. magia de ter É. banda, né? O final do Charlie Brown era assim também. Os caras, a banda viajava num busão, numa van, e o Chorão ia sozinho de carro com o motorista lá, o tiozão. Bicudo, assim. Não, ele nem dirigia. Já Ele sabemos tinha o como você fala, motorista Marcos. dele. Pagava o motorista pra ele não fazer bosta, assim. É. Mas não sei, acho que. Não sei qual que é o lance, né, Será que mano? os caras cansam, mano? Tipo, de falar, puta, mano. Tem uma banda também que viaja em aviões separados, também grande. Não sei se é Aerosmith, não sei. Tem uma banda fodida aí, não sei, que cada um. Porque, Vai no seu porque corre. assim, você pensa, pô, começo da banda ali, tipo, tá a galera, pô, cara, não sei, todo mundo é amigo, tal, não sei o que, aí começa a entrar dinheiro, aí começa com É não sei dinheiro o aqui, que, dinheiro, não sei o que lá, aí começa, tipo, aí Nossa vira amizade aqui é empresa. eterna porque a gente não recebe É, a porra gente é tudo pobre, fudido. Cara, mas de verdade, eu não consigo ver, porque eu acho que assim, um ponto alto, puxando a sardinha pro show da Mardita, a nossa energia vem muito do amor que a gente tem uns pelos integrantes. E a gente se dá muito bem, cara. Eu acho que se um dia a gente perder isso, pra mim é melhor acabar a banda, porque não vai ter sentido. Eu quero subir no palco com tesão de tocar com meus irmãos, com meus amigos, porque eu sei que vai ser foda. E a gente não deixa de se cobrar e se encher o saco, mesmo se gostando pra caralho, pra fazer o melhor que a gente puder pela banda. Mas eu acho que o dia que a gente perder essa vontade de, tipo, puta, mano, não quero mais estar com ele, melhor sair da banda. Por mais que tenha dinheiro envolvido e tal, eu acho que a música, que nem ele falou, envolve muito a questão da arte. E se você perder essa parte, você perdeu a parte principal do negócio e aí vira business. É. Mas infelizmente uma hora vira business, mano. Assim, depende muito do que você quer, assim, né? Eu digo não vocês da banda, mas no geral. Porque uma hora vira business. Se você quer que a banda vire, Sim, né? Você pega vários documentários aí e tal, histórias. Chega uma hora que sempre falo, né? Quando começa a entrar dinheiro, que aí o bagulho dá uma mexida, Aí assim. fulano descobre que o Beltrano tá tal. ganhando 10% a mais. Sempre dá uma. Mas é isso, né? Chega, eu falei, eu que Foda. componho a letra da música, eu quero ganhar 5% Aí a tem o mais. lance tem o lance, essas músicas eu que escrevi, aí tem a porcentagem, sei lá, é foda, né? Aí vai entrando dinheiro. Porque, aí, assim, quando eu era moleque, assim, eu via as bandas assim, caralho, os caras é tudo amigo, assim, e não sei o que. Aí você vai vendo, você fala assim, porra, os só caras nada, né? não tão nada. Nada. Tipo, os caras tá se cagando pro outro, assim. O próprio Raimundos, né? A gente tava vendo o Fred não tinha muita amizade com o Digão. Tipo, a banda inteira, ele era mais amigo do Rodolfo, né? O Fred tava falando. Aí você pensa, caralho, os caras fizeram mó corre, vários CD, show pra caralho, não sei o quê, e tipo, não existia muito, tipo, isso que vocês têm, tá ligado? E é difícil entender, né? Como pode, né? Mas é porque eu vira acho que business, né? É aquele lance que tem muita começa com muita convivência, tipo,
assim, tem a banda assim e tal, não sei o que, você vê o cara, tipo, 1, 2, 3 por semana, mas imagina, tipo, segunda, sexta, quarta, quinta, sexta, sábado, Sim. domingo, e dinheiro rolando, e os caras tudo loucos usando droga, e não sei o que, mano, e se vendo todo dia. Tem uma hora que, mano, começa a dar atrito, né? Isso acontece. Eu vou Tomara que não aproveitar, aconteça com vocês, hein? minha mulher tá aqui, ela vai me bater depois que eu falar isso, mas eu vou ter que falar, porque é importante. Quando a gente tem uma briga no relacionamento, a gente consegue resolver com sexo. Em banda a gente não consegue resolver. Por isso que não no nosso caso. No nosso caso, a gente resolve às vezes. falar, depende, né? No nosso caso, às vezes a gente resolve O assim cara me também. pediu pra tocar com a cueca de oncinha hoje e vem falar que não tem sexo envolvido. E vocês, como é que vocês fazem? Tipo, vocês tocam mais no interior? São Paulo, né? A gente tá tentando agora dar uma aberturinha pro interior, Uhum. mas a gente normalmente é circuito de São Paulo, assim, na ABC, essa região. A gente vai Tá tocar. A gente tocou em Sorocaba, né? E agora a gente tá buscando tocar em Santa Bárbara. Onde mais que a gente A tá vendo? gente se inscreveu no Festival de Santa Bárbara. Aliás, votem em nós lá no. Votem Santa- em nós, entra lá no SBO Fest e comenta lá, @Mardita Banda aí pra ajudar nós aí. Vamos tocar lá no interior. Eu tô prospectando Piracicaba também, que agora eu tô ficando metade do meu tempo em Piracicaba. Meu pai tá com casinha lá, eu tô indo de vez em quando. E lá eu tô sabendo que tem bastante coisa, né? Arruma os esquemas lá pro Mardita, pô. Então, tô nessa busca. E temos em Campinas, que provavelmente vai rolar alguma coisa para o segundo semestre do ano. Pô, legal. A cena do interior é muito forte, né? Eu toquei ano passado com uma banda de metal que eu tenho, Barbaque no interior, e a cena lá é impressionante, muito forte. Então, assim, banda que sai daqui e vai pro interior, vai curtir o rolê mesmo. Você que faz todo o corre de show, de marcar, de ir atrás de casa. Você joga o meu pra alguém? Não, Vocês a gente têm um cara é que muito cuida variado, é muito variado. Uhum. O Rafa, nosso batera, consegue datas também, o Marcel consegue algumas datas, eu consigo algumas datas. Assim, a rigor, a gente tem 4 funções na banda. Marcel, ele é o cabeça de toda a parte de mídias Eu me sociais, senti atacado agora. porque ele tem uma cabeça pequenininha, você Me entendeu? senti atacado, não sei porquê. Ele é o cabeça de toda a parte de mídias sociais, lançamentos, marketing. Ele é uma fera, é um gênio disso, ele manja muito mesmo. Eu cuido mais da parte de relações públicas da banda, tipo, entrar em contato com a galera, fazer network, geralmente eu que fico com essa parte. Uhum. O André, que é o nosso guitarrista tecladista, ele fica com a parte de produção. Isso, ele faz tanto a produção dos nossos singles quanto a produção do show, ele cuida de toda a parte técnica da aparelhagem. E o Rafa cuida mais do financeiro da banda. E o Tadeu dirige a Kombi. Essa piada nunca vai poder faltar. Mas se eu explicar, fica chato se eu pedir pra explicar a piada, Tadeu? Não. Da Kombi? Não, jamais. O Tadeu, desde os tempos que eu tocava com ele em motoclube, ele tinha uma Kombi chamada Chico. O Chico virou até música da Mardita, né? E sempre foi a Kombi que carregava todos os aparelhos de show. Então, o Tadeu vinha ele sozinho na Kombi com 350 quilos de amplificador, guitarra, equipamento. Chico virou música, por isso que a gente fala, todo mundo faz uma coisa e o Tadeu dirige a Kombi aí com os equipamentos. Ele mesmo fala, eu não sou Né? baixista, eu sou motorista. Não, então, eu falo do interior porque eu tive uma banda de punk rock e o baterista era de Bragança, né? Então ele conhecia muita banda, assim, do interior, assim. Então, mano, a gente tocava direto no interior, assim. E realmente, mano, no interior é muito bom tocar porque, tipo, a galera vai mesmo, mano. Uhum. Engaja, né? Engaja pra caramba, mano. Tipo, você tocava numa praça lá. Eu não lembro a cidade, é porque é foda, quando você viaja, você esquece os lugares que você vai. Aí tinha uma pracinha lá, mano, que tocava uns punk rock loucão lá. Mano, a tiazinha lá com a criança assim no meio da praça, sabe? Curtindo assim, mano, é muito legal. Tipo, é muito da hora assim tocar no interior. Vocês têm vontade de tocar fora? Eu acho que vontade, sim. Eu, pelo menos, tenho vontade. A questão que eu acho principal eu acho que a gente precisa ir ampliando aos poucos. Sim. Tem muita banda que já tá tocando aqui aí já quer sair do país. Eu acho que, assim, se tiver condição financeira, não vejo problema nenhum. Mas eu acho que é melhor a gente expandir aos poucos, né? Tá tocando em São Paulo, tá dando certo, vamos pro interior. Pô, deu certo no interior, vamos tocar em outro estado. Deu certo tocar em outro estado, vamos para outro estado mais longe, até a gente chegar Porque tem dia que tocar aquele fora. networking, assim, primeiro vai conquistando os É passos, etapa. né? Banda eu acho né? que é muito passinho de formiga, cara. Eu acho que se a Sim. gente já... Porra, vamos tocar no Uruguai, não sei o que, legal. Tá perto, mas e o custo disso?
Será que vai valer a pena e não vai sufocar a banda lá na frente, que podia fazer muito mais coisa dentro de Sim. São Paulo? Que é um investimento também, né? Porque tem muito país, assim, que eles gostam muito do estilo de som que vocês tocam, por exemplo, né? E às vezes você gastar um pouco pra poder fazer uma turnê lá de 10 shows, rolar uma próxima, você já, pô, nosso cachê é tanto, tá ligado? Tocar no Chile, na Porque às vezes Argentina, fica até no isso é- 0 a 0 porque o legal de outros países assim, diferente do Brasil, claro, tem casas que são diferentes que eles pagam, mesmo que não conheça a sua banda, eles vão lá dar um cachê, tá ligado? Então tem muita banda que faz isso, que ela vai, mesmo que volta no 0 a 0 ou menos, um prejuízo não tão grande, Vai com o mas que merchan, né, divulgou, também, fez pra- um ano, chamado- o Merchan dá ajuda bastante dinheiro, muito, divulga lá e na próxima os próprios caras começam a procurar, e aí, vamos, quando vocês voltam pra cá, não sei o quê, é ali onde talvez você consiga aumentar um cachê um pouco mais, enfim, quem faz muito é o Status on Fire, né? Eu ia até comentar dele, o Alex, um amigo Não sei se nosso. você conhece essa banda. Conheço. É a banda, o vocalista era do Nitro Minds, né? Acho que vocês devem conhecer essa banda, fez muito puta barulho aí no final dos anos 90. E eles fazem muito mais, são muito mais reconhecidos lá na Alemanha ali do que aqui no Brasil, né? Eles sempre, todo ano eles fazem uma turnê Ele lá contou a fora. história, Né? né, de quando ele, com a primeira banda dele, o Cactus, quando eles foram tocar lá na gringa, né? Sim. Que postaram, ele tava no fórum de bandas lá. Aí postou, ele gravou o disco com o Cactus, postou a banda lá. Aí o cara mandou mensagem, ô, você não quer vir tocar aqui na... Ah, na Europa, algum país lá da Europa. Como fala? Países Baixos, né? Aham. Tipo, aí ele falou assim, mano, sabe? Aí ele começou a ligar em várias casas. Ele mesmo montou Circuito um ali. circuito para quando fosse tocar numa cidade para ficar tudo conectado, né? Para você não tocar aqui, depois ter que tocar aqui, depois voltar. Ele foi ligando e marcando. Rolou. Turnê lá. Eu acho que ficou no 0 a 0 que ele falou, né? Se não me engano. Lá também não ganharam nada, mas ficou 0 a 0 mas acho que a experiência também é muito foda, né? Sim. Cobrindo o custo é o que E- você falou, é e- investimento. É um né? investimento, né? Porque no próximo ano você consegue já. Se o cara pagar 200, ó, os cachê agora é 300 euros. Tá ligado? Vai melhorando. Vai melhorando, é legal. A gente é muito famoso na Coreia do Norte, aqui não É. chega aqui a informação. É mesmo? Eu não sei, eu falei sozinho, mas não deixei você falar sobre, por favor. O quê? Tocar fora. Não sei se eu tenho alguma coisa. Isso minha vontade é tocar em Argentina, Chile, esses lugares onde são. É porque o... Mais perto, né? O rock and roll é forte, né? pra Acho que o caramba. Chile é forte, né? Chile é Eu não forte, sei quem mas- falou aqui também que o Chile eles abraçam bastante. Um som mais acho que é do Pito, pesado, falou. assim. Acho que o a Argentina Pito talvez fez. tenha um pouquinho mais de pé atrás por ser em português, assim, né? Mas nos outros lugares nem tanto. Engraçado, né, mano? Aqui todo mundo fala castelhano, só a gente fala português, né? A gente fez uma música em espanhol, falou, vamos bombar, né? Fizemos uma música em espanhol, no Spotify é a última. Top música ouvida em Carapicuíba. Não, mas é engraçado porque, tipo, mano, você vê, tipo assim, pra gente é até da hora você escutar uns punk rock, uns rock assim, castelhano e tal. Eu procuro muito música, heavy metal japonês, mano. Que eu acho legal o jeito que canta. Mano, e eu descobri que tem uma cena muito forte de hardcore, punk rock no Japão, mano. É mesmo. Muito gosta dos forte. metalzão, né? Eu achei tipo, que era é mais muito- metal também. Mano, é Os caras muito gostam forte. de hardcore, mas faz tempo também que os caras gostam. Eles têm versões de várias bandas de punk rock, assim, hardcore, que eles fazem lá E a fora. gente fez o caminho inverso, né? A gente pegou. Não sei se vocês viram o nosso negócio. Sim. Ah, Tem uma banda japonesa que toca pagode em português. Tudo errado, tudo cagado. Mas o pagode é bom até, assim, mas os caras. Português eles pegaram no Google, tradutor. Né? Aí a gente foi lá, pegou a música original e fizemos a versão rock. Não, mas o foda é que, tipo, praticamente é quando os caras escutam a gente falando inglês, né? Cantando em inglês, né? Ele deve exatamente. escutar daquele jeito, né? É bem isso. E aí, pior que a gente fez essa música, falar, fizemos de zoeira, né? Larga aí que tá engraçado. E hoje, assim, sem investir nada na música, é a terceira mais ouvida nossa. A gente não sabe nem aonde estão ouvindo. Pô, você tem Aliás, aquela coisa assim, de falar assim, tipo, puta, esse show vai ser foda, esse show vai ser do caralho, mano, não sei o quê. Aí você chega lá, o show é uma bosta, mano. Aí você vai, tipo, no Pix e fala, puta, esse show vai ser mó merda e o show é do caralho. Acontece muito isso com vocês? Primeira opção, quase todos os shows. Esse show vai ser foda. A gente chega lá, puta que pariu. Normalmente é. Os shows geralmente são bons, porque a gente passa os perrengues de equipamento de som e tal, isso aí a gente sempre acaba passando um veneninho. Sim. Mas tem show que a gente vai com mais expectativa, outros com menos. Depende muito também de quando você chega e você vê a casa, né? Se, tipo, não digo nem de aparelhagem, mas, meu, se a gente tocar numa casa com aparelhagem bosta, com todo respeito,
mas a casa tiver lotada e a galera Bosta, com tiver... todo né? respeito. Não, tem que ser sem respeito, né? Porque aí faz a casa investir. Investe pra nessa porra pra É, nós tocar. caralho. Mas, meu, você vê a casa com a aparelhagem toda ruim. A casa tá lotada e você vê que, meu, a galera tá querendo som. Caguei pra aparelhagem. Foda-se, Vamos né, tocar mano? pra essa galera aí, vamos arregaçar. Agora, você vai tocar numa casa com aparelhagem top pra 2 pessoas, Ah, é, a gente vai dar o mesmo sangue. sim. Mas a gente sabe que o show não vai ser tão legal porque não vai ter essa troca legal com o Uhum. público, né? E também quando, tipo, você pega uma casa assim, que tem, tipo, por exemplo, vai, 15 pessoas lá, mano, mas as 15 pessoas tá lá, tipo, mano, gritando e falando e vem trocar ideia depois do show, cara, isso eu acho muito foda, mano. Uhum. Isso é muito foda. Mano, é uma coisa que eu tenho assim, tipo, porque o que me parou eu parei de querer tocar, mano. Porque, velho, é foda, porque você sai de casa, mano, você vai ensaiar, mano. Aí, tipo, você, puta, vai pra um lugar mó longe, ensaiar com os caras tocam tudo errado. Aí você vai tocar do show, aí você chega 10 horas, vai tocar às 4 da manhã. Tipo assim, quando você é mais novo, mano, você vai no mó barato, você vai, tipo, foda-se, tá ligado? Quando você fica velho, você fica, cara, que merda, mano. A última vez que eu toquei, mano, que eu falei assim, não, larguei, velho, larguei. Era um sábado, eu fui tocar com os caras, mano. Tipo, já não tava muito afim de ir. Aí os caras, não, vamos lá, tal, não sei o que vai ser legal. Eu falei, beleza, que horas tem que chegar? Não, tem que chegar 10 horas, tal, não sei o que. Eu falei, não, mas tem certeza que é 10 horas? Você fala pra mim mais ou menos a hora que vai tocar, eu chego um pouco, né, uma hora e meia antes, né, tal. Não, é 10 horas, tem que estar lá, tal, não sei o que. Cheguei 10 horas, mano. Aí cheguei 10 horas, tinha ninguém. Tipo, assim, tipo, nem o cara do bar não tinha nem aberto o bar ainda. Ih, foda. Beleza, aí você fica. Aí dá tipo 1 hora da manhã, não sei o que. Fui tocar 4 horas da manhã, mano. Eu falei, Isso provavelmente vai acontecer com a gente hoje. Provavelmente acontece. Aí depois desse dia eu falei assim, não, parei, mano, parei, vou só gravar em casa, tocar, tipo, com os camaradas assim, uma coisa assim, outra, assim. Porque não sei se rola assim com vocês esses estresse, assim, tipo de. É porque aquela coisa, né, mano? Você chega no show, não é tipo, a galera pensa que tipo, você chega no show, toca, vai embora, não. Tem tipo, um puta processo, uma puta logística antes de tocar, né? Uhum. Isso não acontece com vocês assim muito ou não? Acontece bastante. Inclusive, a nossa diferença de idade é legal nessa questão por causa disso, porque ele tá na idade Você tá na idade ainda, de a filha não chegar e tá tocar, bom, e pô? eu tô na idade já de caralho, de novo essa porra. Cara, e eu, particularmente, eu sou muito arroz de festa. Sim. Eu sou muito arroz de festa. Então, a gente geralmente combina, né? Uma regra meio que não dita da banda, que, tipo assim, eu vou ser o primeiro a chegar e eu vou ser o último a sair do rolê. Sim. Então, eu vou chegar super cedo e eu vou sair super tarde. Quem da banda quiser chegar cedo pra me acompanhar, vem. Quem quiser sair super tarde comigo, geralmente o Tadeu também, o Tadeu é arroz de festa pra caralho também, acaba ficando até o final. Mas assim, eu gosto de curtir o rolê inteiro. Exatamente por essa O parte de DJ é o inimigo do network. fim, né? É, É o exatamente. inimigo do fim. Comigo não tem essa de fim, a E gente. eu adoro que ele fica porque eu não preciso ficar. Ele que faz a sala, é social, né? Por isso que eu fiquei na parte de relações públicas da banda. Eu gosto do rolê, eu gosto de estar envolvido, eu gosto de conhecer as pessoas. E, meu, pra mim ficar do começo ao fim, eu vejo meio que tipo assim, entre aspas, que eu tô me divertindo, mas é meu Sim. trabalho. Eu tô batendo ponto ali e vamos pra cima. A gente fica até o final, curte, toma toda a cerveja que tiver no bar e vambora. Teve eu uma queria- questão importante, assim, de banda mesmo, assim, porque quando. Não estou falando mal de você, hein, Luigi. Quando a gente tava com o Luigi na banda, assim, a banda tinha um patamar, assim, e tal, então a gente tocava nos lugares meio aleatórios, assim, e tava tudo bem. Mas quando o André entrou, ele elevou muito o nível da banda, né? Porque o cara é maestro, o cara tem um puta de equipamento monstro, lá, tem uns negócios que eu nem sei usar, aquela desgraça, aquele videogame que ele leva, né? Ele tem um negócio que timbra tudo na caixinha dele, só pluga na mesa de som, já tá com os Ai, timbres foda. tudo feito já. De vocal, de baixo, tudo lá dentro. E ele ainda toca guitarra e teclado ao mesmo tempo. Uma mão na guitarra, outra mão no teclado ao mesmo tempo. Então o cara, ele subiu o nosso jogo muito alto, assim. Então hoje em dia a gente toca no mesmo bar que a gente tocava sem ele. Quando a gente tocava sem ele, tava legal. Com ele, ia ficar, puta, caralho. Todo esse equipamento, toda essa estrutura de banda pra tocar aqui. Que bosta. Ah, mas sempre rola, né, mano? Mas, Tipo, mas o show rola bem melhor também. sim. Porque quando você já tem o timbre muito bem definido ali, isso é um mérito do André que fez todo esse trabalho aí, você toca melhor e você fica menos preocupado em como tá seu som, porque você sabe que você tá conseguindo fazer um som legal. E aí você se diverte no palco. Porque antigamente a gente tocava muito com esse negócio de não escutar a guitarra do outro, Uhum. de não escutar o que você tá fazendo, né? Tipo, até no cerveja mesmo. Agora que o cerveja tá legal, né? Porque no começo ali, quando a gente começou a tocar em 2004,
Mano, era tipo, você que tinha que levar, tá ligado? Só tinha batera lá e você que levava seus bagulho. Aí ia tocar lá, os caras chegavam, como eu falei, chegava com o meteorozinho lá de 14 watts lá, mano. Eu falei, cara, como é que eu vou tocar com Vai isso? moer o amplificador, né, mano? Ô, mano? É foda. Mas hoje acho que tem algumas casas que já dão mais essa estrutura, né? E as bandas conseguem mais. Eu vejo isso, eu vejo uma coisa diferente da minha época que eu tocava, é que as bandas se preocupam mais com esse negócio de, tipo, de ter um timbre, de ter um som, sabe? Uhum. Aquele som pra tentar fazer em todo show igual, tá ligado? E na nossa época, não, a gente, tipo, foda-se. Tipo, a galera ia tocar só com o que tivesse lá, saiu, tá ligado? É. Ainda tem Importante era muita banda assim que Pode já toca. ficar louco, se drogar e ir embora. Tá ligado? Tipo, a lembra dos caras era esse, né? Tem bastante banda ainda que é assim, né? Os caras vão. Pluga, toca e vai embora e é isso, assim, né? Tem Sim. banda que fica até legal nesse estilo, mas tem uns que não dão certo. Então, mano, é que tem banda que é foda, que, tipo, tem banda que tenta ser tosca e sai ruim. E tem Uhum. banda que é tosca naturalmente e fica muito bom, né, Uhum. mano? Não sei se já chegaram a ver bastante banda assim, né? Tem alguma que vocês podem falar pra gente? Sem citar nomes? Sem citar nome. Não, sem citar nome tem, citando nome. Sem citar nome, tem. A gente preza muito pela coletividade, né? É. Então não vamos falar mal. Não é questão de falar mal, assim, mas, tipo, tá com uma banda na cabeça. Mano, você fica, tipo, os caras é tosco, mas é tipo tosco, é bom, sabe? Um tosco Uhum. que você vê, pô, os caras é tosco e é legal, É, é o Mardito, estilo deles, né? Nós, pronto. O melhor exemplo. O melhor exemplo da gente. A gente é tosco. A gente, meu. A banda toca um metal, quase metal, né? Pesado pra caralho, só que, meu, as letras são tudo tosqueira, né, mano? Não fala assim, quem faz letra sou eu. A briga ao vivo. Briga ao vivo. Eu colaboro também, eu tenho lugar de fala. Quem que é uma careta da banda? O André, O André, disparado. É, de longe. Não, mais doido. depende do nível da doideira, né? A doideira de álcool e zoeira é ele. A doideira de psicologicamente instável sou eu. Não, mas é foda, mano, porque, assim, esse bagulho de banda, né, mano? Às vezes os caras falam assim, não, mano, vamos quero tocar com os caras de boa, né, mano? Careta, porque tem os caras que é muito louco, né? Tanto que acho que até o Aquiles, que ele postou lá no negócio que eu quero um cara pra tocar na banda dele, o cara não podia beber, não podia fumar, não podia fazer nada, não podia, tipo. O cara tinha que tipo, sair da igreja. Isso aí tá é foda. ligado? Mas por um lado eu entendo, mano, porque, tipo, às vezes você vai tocar, a pessoa muito loucona. Não pode avacalhar, né, É, a mano? pessoa O trampo tem avacalha. que ser. Eu sou o mais loucão da banda, mas, tipo assim, seguramente eu não comprometo, eu não estrago o rolê da banda por conta de loucura. Sim, Mano, bebo pra cacete, bebo antes, bebo durante, bebo depois, mas nunca comprometi um show por causa de loucura. sim. Não, é porque Consciência, né? tinha o cara, eu tocava numa banda lá que tinha o cara lá, mas eu só pensava em chapar o coco, mano. Falar de treta e chapar o coco. Eu falei, mano, chega, velho. Não, Tipo, é a não dá. banda, vou falar da banda. Com tá 15 ligado? anos é legal, né? É, 30 não. isso que é foda, mano. Tipo, porque você vai crescendo, você vai vendo que a gente tá falando banda, querendo ou não, tipo, não é só, tipo assim, quando você começa a tocar, envolve outras pessoas. Tipo, você sai de casa, você tem que sair, tem seus Você tá rolês. gastando, Você né? tá gastando. Então, tipo, meu, você tem que ter uma certa consciência de saber que, pô, é como um produto, tá ligado? É como você tá fazendo um produto, vocês estão divulgando o produto de vocês. Ah, Entendeu? Então, tipo, vocês têm que estar fazendo o bagulho certo. Pô, o cara só chapando. Aí eu fui tocar no evento lá e falou assim: não, mano, eu tô lançando uma marca de roupa aí, pá, não sei o quê. Aí eu falei, demorou, mano, essa marca de roupa aí é legal, vou tocar no evento. Aí chegou lá, mano, vendendo as roupas lá, ele, mano, você tem 10 reais pra me emprestar? Eu falei, caralho, mano, Como assim? você tá fazendo evento, você não tá pedindo dinheiro emprestado. Pra músico ainda, né? Na cara da banda, assim. Aí acho que eu pensei, caralho, mano, como era chato, porque quando eu era mais novo, mano, era porra louca, tipo, tem que tocar loucão, aí foda-se. Sabe? Aí depois eu fiquei assim, não, mano. Porque tem uma galera que vai ver vocês também, né, mano? Uhum. Tipo, sai de casa. Pô, aí meio que, tipo, foge o trampo de todo você mundo. tem que Sim. entregar pra galera que tá É. assistindo. Chegar lá, tipo, bebaço lá, virando lá. Uma vez eu fui no show do Iron Maiden, o Iron Maiden cover, na Led Slay, final da Led Slay. Mano, o cara, o guitarrista, tipo, subiu bebaço. Tá ligado? Transtornado. Transtornado, bebaço, errando tudo. E é engraçado que você, tipo, você vê os caras tocando assim, os caras ficavam olhando pro outro. Assim, Tô em desespero, né? Velho? Aí tava na hora, ele tava no solo errado, assim, aí ele voltava, Nossa. assim, aí, tipo, os caras olhando assim, tipo, caralho. Sabe, tipo, puto, mano. Dá pra você ver na cara dos caras, os caras davam puto, velho. E, tipo, querendo ou não, tipo, estraga o rolê dos caras, né, mano? Uhum. Eu acho que Eu tudo toquei em uma vez com uma excesso, né? banda uma das minhas primeiras bandas, assim.
A gente tocou, eu tava tocando um cover de Primal Fear e metade da banda tava alcoolizada e eu tava desmaiando no palco. E aí eu sei que a gente começaram a tocar uma música, eu comecei a cantar outra música e a gente tava tão ruim que a gente foi até o fim assim. Eu cantando uma, eles tocando. Tipo, ninguém vai perceber. Ninguém percebeu nada. O público deve ter percebido, né, meu resto? É foda. Você tem motoclube? Você participa de motoclube? também? Não, o colete é do Black Label Society, da banda. Ah, Eu sou tá. do fã-clube Hell's Kitchen Brasil. Ah, pode crer. Inclusive, abraço, Clube é do o Kid Black do Brasil. Label. Hell's Kitchen sempre dá uma força foda pra Mardita nos shows. Uma galera muito foda, cara. Muito foda. Pô, que legal, cara. Achei que você era. Eu vi o coletão, achei style, acho style pra caralho. Porque eu vi É. aquela série Sons of Anarchy, tá Gosto pra ligado? caramba. Minha Nossa. favorita. Puta, foda, mano. Você viu? Tem outras versões, tem os spin-offs, você viu? Sim, eu tô Eu- começando a ver agora os Mayans. Os Mayans, né? Bom Eu pra acho caramba. massa pra caralho, velho. Eu gosto. Meu pai, depois de velho, começou a frequentar motoclube. Meu começo da música foi motoclube. Mano. Sim. Toquei muito em motoclube, muito. Com eu e o Tadeu, a gente rodou os E é da hora- motoclubes de São Paulo. É da hora que, assim, é que eu nunca colei, assim, mas pelo que meu pai fala, mano, a galera é, tipo, super unida, assim, mano. É, tipo, uma galera, assim, que abraça. Os caras vai com a tua cara, mano, os caras, tipo, se você precisar, os caras te ajudam, né, mano? Você Essa chega a pegada, saber... Cara, eu vou te falar de todos que eu toquei, tá? Não vou generalizar, mas todos os que eu toquei. Você é extremamente bem recebido, é bem tratado. Os caras fazem de tudo pra te agradar. Ou você chega pra tocar, ô irmão, beleza, pode deixar as coisas ali, precisa de ajuda pra montar, precisa de não sei o quê, ó, ali tem comida, pega não sei o quê. A galera é firmeza. Como todo lugar no mundo tem suas exceções Ah, e claro, sempre né? vai ter um problema, mas assim, eu fui bem recebido em todos que eu toquei. Uhum. Caralho, é da Uma hora quando galera dá essa legal, força, né? Porque tem lugar que, meu, foda-se, liga aí os bagulho, não te dá nem água, tá ligado? É. Ó, você tocou de lugar assim já, né, Rafa? Já, pra caralho. Já. Eu Fodi também. muito, já. Porra, cara, eu toquei uma vez num bar chamado Contadeu. Era um motoclube, eu não lembro o nome do motoclube, mas o dono do motoclube era o alemão. O alemão já é falecido hoje. E a gente tinha combinado sempre que o nosso cachê era R$ 300. 10 anos atrás, era um cachezinho que a gente falava, mano, a gente vai pagar a cerveja do rolê, beleza. A gente dobrou o cachê em cerveja, cara. A gente acabou com a cerveja do bar. Nossa. Eu tomei, sabe aquelas escolzinhas barrigudinhas? Sim. Eu tomei 20, só eu. Fora o resto da banda. Eu já... Não é de brincadeira, não. Não, Aí não dá aqui pra é brincar. modalidade olímpica. Né? Velho, eu sei que chegou no fim do evento, eu vi o alemão assim, ó, olhando pra cerveja, pras garrafas. Ô, alemão, quanto que a gente tá devendo a ele? Fica tranquilo, balançando a cabeça, tipo, mano, que esses filha da puta que tomaram toda a cerveja do meu bar, velho. Muito bom, no final do alemão, gente boa demais. Ele era do motoclube? Ele era o presidente. Presidente? Já era um senhor de idade, ele já tinha uns 80 e alguns. E como é que você começou nesse rolê, mano? Cara, de motoclube foi por causa do Tadeu. Sim. Eu fiquei um tempo transitando entre algumas bandas cover e eu tava, mano, pra desistir da música. E numa dessas bandas eu tinha conhecido o Tadeu, que quem me apresentou, inclusive, foi esse baterista em comum aí que começou a Mardita com a gente. E ele me apresentou o Tadeu. Teve um belo dia que eu tava de boa em casa e eu já tava, mano, sabe, largando guitarra, já tinha vendido Sim. equipamento. Tava com uma guitarra em casa, tinha vendido todos os pedal. Aí o Tadeu mandou mensagem e falou: tá a fim de fazer um som? Falei, mano, pode ser e tal, não sei o quê. Eu sempre gostei da banda que o Tadeu tocava em motoclube, que era a banda 45. Sim. Sempre tinha gostado muito do som, da atitude. Eu falava, mano, esses caras são foda. O Tadeu falou, vamos lá e tal, não sei o quê, eu vou passar as músicas pra você. Mandou pra mim um setlist de 40 músicas. Falei, beleza. Falei, e aí, quando que nós vai tocar? Ele falou, amanhã, às 8 num bar lá na Zona Norte. Eu falei, você tá falando sério? Eu sei que você toca umas 10 daí, já que você tocava com a outra banda, vê o que você consegue tirar mais e vamos lá fazer um som. O guitarrista que tocava com ele tinha dado um puta cano neles. O Tadeu falou, não, mano, vamos chamar o Didi aí, Didi vai fortalecer. Não consegui tirar as 40 músicas, mas umas 25 rolou. Umas 25 rolou e a gente fez e o Tadeu falou, mano, Você não tem tempo, é você né, mano? agora. Aí, desde então, mano, eu fui acompanhando ele nos motoclubes, aí conheci o Marcel, a gente fez a Mardita e aí nunca mais saí da música. Uhum. Tadeu que me resgatou do limbo, mano. Já tava terminando de cavar a cova ali pra enterrar a carreira musical, Tadeuzinho me salvou. Com 20 anos, pobre menino. Com 20 Nossa, anos. mas- Já tava desiludido, cara. Mas foi na mesma época do que você começou o rolê de moto. De motoclube, foi lá com ele. Foi lá com ele, foi nessa mesma época, né?
E, mano, e como é que é, velho? Tipo, vocês pegam e juntam a galera assim pra dar um rolê? Como é que é, mano? Não, eu não tenho moto, eu Ah, só não ia, é, só ia ele- tocar. Ah, é só. de tocar, né? É. Achei que era tipo da galera que andava na moto. Só de Desculpa, tocar. perdão. Sou um entusiasta, quero, mas ainda não. Mas tem a carta Tenho. Ah, É. então tá. Comprei no Sucrilhos. Veio dentro do Kinder Ovo, assim. Enrolado. Opa, habilitação de moto aqui, ó. Inclusive tem um vídeo muito bom no nosso Instagram, que é um Reels, que é ele tentando fazer a moto pegar na autoescola. Nossa, ele fez a Eu dublagem. fiz a velho. dublagem da Genial. moto, cara. Sério? Genial. A moto- Genial. Sabe aquelas motos carburadas que você tem que ficar Sim, apertando sim, e a sim. porra da moto não pegava nem fudendo aí? Pô, esse gordo me amassando aqui, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Que foda. E o nome, Mardita? Quem que teve a ideia? Como Eu acho que fui surgiu? eu, mas eu não tenho certeza. Eu acho que fui eu. Aí passa tanto tempo, né? Depois você se esquece, né? Foi, mas eu tenho a mesma memória Acho que você, que eu foi. acho que foi você mesmo. Eu tava pensando em nome de banda, assim, não veio, não é que tinha um nome antes, a gente lembrou, pensou outro melhor, assim, nunca teve outro. Mas foi juntando o nome de quem era na banda na era. Era eu, ele, o Tadeu e o Rafa na banda. O Luigi ainda não tinha entrado quando a gente botou o nome. Então ficou o Ma de Marcel, o R de Rafão, o Tá de Tadeu, aliás, o Di de Diego, o Tá de Tadeu. Martadi Mardi- agora. Você É, falou, né? Martadi. o nome da banda. Inclusive, um dia que a gente tirar ele da banda, a banda vai chamar Marta. Aí ficou isso, assim, o MA de Marcel, o R de Rafão, o Di de Diego, o Tá de Tadeu, Mardita. Como a gente bebe pra caralho também. Todo mundo acha que é por causa da mardita cachaça, né? Ah, Todo mundo acha. É também, mas não é a Tá ideia. aí o duplo sentido, entendeu? Por isso que a gente brinca. não foi o objetivo inicial, né? Mais um dos trocadilhos. Não é da mais banda. um dos dois. Não, porque eu tava vendo umas reportagens assim, aí o pessoal fala assim, tipo, banda famosa que, mano, o nome os caras têm o nome da banda que não é, tipo, puta, não queria aquele nome, mas foi o que aconteceu. Uhum. Tipo, uma banda que fala assim, eu coloquei o nome porque o cara falou que só precisa de um nome aí ele falou qualquer bosta, Uhum. aí ficou o nome, pegou e vai, né, mano? E, tipo, depois de um tempo você acostuma tanto com o nome que, né, ele não É. faz aquela diferença, né? O nosso sempre foi, desde o começo, sempre foi a ideia, foi essa. Não sei, eu acho que fui eu que vim com o nome. Quando eu falei o nome, eu falei, tá, é isso. Foda-se, vai, essa é a mesma. Suou bem, acabou, né? É. A gente decidiu e falou, mano, é A isso. piada foi engraçada na hora, É. mas então é isso aí mesmo. Bora. A camiseta é muito boa, tô vendo aqui. Muito legal, velho. Todo mundo sensual, Gordo, apeladinho. peladinho. Isso aqui a gente ia fazer uma versão da Wrecking Ball, da Miley Cyrus, né? É. Aí por isso que a gente fez essa arte aí com o sei, Wrecking Ball, sei, mas a gente sei. acabou desistindo da música, mas a arte ficou tão legal. que Ele vamos usar, assim. desistiu, eu não desisti meu, ainda não. massa. Eu ainda não desisti. Quem que eu não ainda tá aí mais? Que saiu? O Luigi, Não, aqui né? tá todo mundo. Aqui, Ah, Porque tá o bom. lead tava aqui antes, aí eu troquei a cabecinha só. Tocou a cabecinha e tirou uns 5 metros de barriga aqui, mais ou menos. As barrigas de cerveja, né? É, não. Pô. Tá até magrinho todo mundo aqui, né? Magrinho. É, o Só Tadeu tá magrinho né? O Tadeu sempre, né? O Tadeu tá só capa Parece uma lagarta aí. lagartixa jogando. É bom que todos têm a barriguinha de breja. Assim, Tem. né? É a história, De né? lei. E qual que é a banda, assim, que é a maior inspiração do Mardita? Acho que é de cada um, né? A gente não tem muito uma banda que inspira A banda a não, Mardita, todo, assim, né? Talvez alguma coisa, porque um Titãs, vai. Não, Titãs é meu mesmo. Eu acho que Não, não, mas mano. cada um mesmo, É, assim. eu Puxo muito mais pro punk, talvez um pouquinho pro trash, ou por essa linha de Titãs do Titanomaquia, Cabeça de Dinossauro, o Raimundos do comecinho, assim. Então eu puxo mais pra essa linha, um pouco de Velhas Virgens e tal. Aí ele já leva um pouco mais pro stoner, pro metal. Aí o baterista já tem a influência dele de rock and roll, então cada um tem a sua influência que a gente mistura, mas não tem uma influência que fala, isso aqui é puxado de Mardita. Sabe? Vocês veem que tem tem diferença como vocês tinham bandas antes, lá no começo, pra agora, assim? Você sente alguma diferença? E se O que- sente qual que é a diferença? Assim, nas primeiras bandas que vocês tiveram, e agora, assim, vocês sentem alguma diferença? Talvez, não sei, eu penso, talvez agora mais velho, talvez vocês profissionalizam mais, talvez, isso ou não, enfim. Eu acho que é mais aquele lance. Aquele lance de tipo assim, de lá pra cá você já toca com um bom tempo, assim. Uhum. Então, quando a gente tocava, por exemplo, na cena de hardcore tal, pouco antes de chegar a questão do emo, as coisas eram diferentes, né? A gente teve o advento da internet, da tecnologia influenciando. Aquela questão que a gente até falou, né? Que as bandas hoje em dia gravam mais em casa, tem mais acessibilidade, tanto de você poder gravar o seu som, quanto você divulgar o seu som. Aí queria ouvir de vocês um pouco, assim, tipo, o que vocês sentem de diferente de lá pra cá, como que estão as coisas, assim. Acho que até aquele papo que a gente tava levando antes de começar Sim. a gente gravar, né? Que a gente tava falando disso, que hoje tem muita oferta. Não.
tem Muita muita demanda, muita não, demanda e é, pouca oferta, é. não é isso. Exatamente. sou disléxico. É isso, mas ao contrário. Não, ao contrário, né? Tem muita oferta. Hoje tem muito, pela facilidade de poder Uhum. gravar, hoje, muita banda. E naquela época, eu tava falando, né? Às vezes, tipo, de 10 bandas que existiam, 2 conseguiam fazer um trampo foda, com uma boa gravação, com um CD com encarte, que era, porra, era muito caro fazer isso ali no começo dos anos 2000. Sim. Deveria ser, eu nunca fiz. As bandas que eu toquei, a gente sempre fazia as demos e tal. E hoje é muito mais simples, né? Mais fácil, você grava em casa e tal. Não sei. Não, os caras Vocês vendiam acham? carro, mano, pra gravar um disco. Tá ligado? Hoje que é mais fácil lançar CD, ninguém compra CD mais, né? Perdeu o encanto Mas o daquele que vocês do acham, bagulhinho, assim, assim. disso? Você acha que tem a ver esse papo que a gente tava falando, de muita oferta? Isso talvez a cena prejudicou a cena, talvez? Não sei. O que vocês acham? Eu acho que, de uma maneira, falar de uma maneira bem porca, mas eu acho que acabou banalizando, né? Que nem a gente tava falando antes de começar a live. Antigamente, porra, sua banda favorita lançava um CD, você saia correndo pra ir na galeria do rock comprar o CD, você ficava ouvindo no rádio pra gravar o que tava acontecendo. Hoje em dia, pô, deixa eu abrir meu Spotify aqui. Ah, vou ouvir aqui. Você escuta, só que é aquela coisa, você escuta, mas você escuta no seu caminho pro serviço, você escuta trabalhando, não é aquele negócio que você parava, era um evento, né? Você ouvir um lançamento era um evento. Hoje em dia não é mais. A música eu acho que virou meio que background da vida das pessoas e não aquela parte cerebral que era, né? É, porque tem a música assim, você escuta, é a diferença de escutar pra ouvir, né? Uhum. Então, aí, tipo, tá, tô ouvindo o som aí e tal. É escutar, né? Escutar, tipo, escutei o som aí e tal, não sei o quê, mas não, parar pra ouvir, né, mano? Pra falar assim, caralho, Prestar atenção. tipo, né? E muita gente fala que, tipo, até na época do vinil, né? Porque você pegava o vinil, era tipo, pegava o vinil, colocava lá, tipo, sentava lá, escutava assim. Dá aquele cheirinho, né? Todo mundo em volta no mentira, vinil, aquela- assim. Todo esperando, né? Caralho, não sei o quê. E hoje, mano, como tem muita informação e muita coisa que você faz com o celular, o som ele fica meio em segundo plano, tá ligado? Eu acho, na Ele minha virou trilha opinião. sonora, né? Vira trilha sonora, tipo. Tanto que você escuta, assim, até uma galera, tipo do trap, rap, assim, não é mais aquela. Que você pega, assim, é sempre a mesma estrutura de Uhum. música, assim, né? É mesmo som, mesma letra, então. Fica mais, tipo, como trilha sonora mesmo, não fica, tipo, aquela coisa, puta, vou escutar, mano, puta, esse pianinho aqui no meio, não tem isso mais, tá ligado? A galera tá se preocupando mais como pra, tipo, fazendo som mesmo pra galera escutar, né? Tipo, nem pra ouvir mesmo, né? Como eu trabalho com marketing agora, tem muito essa demanda que eu não concordo, mas ela é assim, não tem jeito. Que, por exemplo, você fala assim, a banda pra ter pra segurar o público, assim, tem que lançar a música no máximo de 45 dias. Porra, cara, os caras antes lançavam um disco a cada 3, 4 anos. E se mantinha, né? Se mantinha estruturado naquele disco, fazendo turnê e tal. Hoje você lança uma música e passou 30 dias da música, a música já caiu, já... O povo quer mais. Pô, mas é uma demanda muito grande de música e a gente não é indústria, né? A gente faz um negócio artístico, né? Então E a negócio galera, que a gente solta galera não escuta mais disco, né? Tipo assim, o álbum inteiro, né? Não, por isso que a gente não tá lançando só singles agora, porque Cara, e eu ela sou não para. muito doído com isso até também. hoje, mano. Meu sonho era lançar Pior que eu também. Um álbum completo, conceitual. E a gente tava discutindo isso esses dias, né? Eu e ele no particular, a gente troca muita ideia. E assim, eu acho, eu concordo com o planejamento do marketing, porque é o que acontece. Mas eu acho muito mais legal, por exemplo, a gente lançou um disco de 5 músicas, por exemplo. Vamos queimar esse disco, vamos tocar esse disco até o disco riscar, tocar em todos os shows as mesmas músicas, vamos fazer turnê com essa porra desse disco, pra galera penetrar o que a gente tá cantando e a galera entender e começar a cantar as músicas junto. Porra, gastamos o disco inteiro. Vamos fazer outro. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos mesclar com os que viraram clássicos, né? Entre aspas, que a galera canta, pra galera ir absorvendo. Só que esse mercado muito volátil torna isso muito difícil. Você não consegue ter essa solidez de fechar um trabalho, mano, gastar aquele disco inteiro para lançar outro. Você lançou uma, pô, beleza, legal, bacana, tocou legal, outra, próximo e vai. Isso é ruim, cara. Eu acho muito ruim. Eu acho que isso prejudica o desempenho das bandas. Hoje você não tem mais canções memoráveis por conta disso. Você vê quando Metallica lançou o Black Album. Porra, tocou na rádio até hoje. Cansar. Toca até hoje, até cansar. Todo mundo sabe cantar. Mesmo quem não gosta de Metallica vai falar, aquilo é Metallica, da hora, aquela música é legal. A gente não tem essa oportunidade hoje, né? Porque, como a gente tá falando, né? É muita informação, muita rapidez. Você vai pegar uma banda que tem tipo, começa com 30 segundos de introdução, nem jamais, ninguém vai mais ouvir, tá ligado? Ninguém mais tem essa paciência de ouvir, né?
E eu vejo os caras assim, uns caras, não, que eu quero não, a gente vai lançar um disco conceitual do. Fudeu, né? Faz isso não, amigo. A ideia é legal, tipo, puta, mano, mas é um público muito restrito que consome isso, né? Uhum. Tipo, um álbum assim. E eu acho muito foda, cara. Eu acho a estrutura de você sair pra fazer. Você tem uma banda, fala assim, não, vamos gravar um álbum, vamos ter a ideia. O que a gente vai falar desse álbum? Não, vamos fazer um álbum com uma música linka com aquela, sabe? Tipo, eu acho a ideia é muito foda. Mas, mano, comercialmente não vira mais, né? Não. Isso é horrível, cara. Isso é uma merda. Mano, o que vocês acham dessa parada de falar que o rock morreu, mano? Ixi, Vocês esse é um acham que morreu mesmo? tema Vocês duro acham esse. que ele tá Tá com o dedinho na cova assim, Ele é ó, um, fazendo tá assim, ó. um Polêmica. monstro adormecido, que daqui a pouco Acho que morrer sobe não de morre novo. nunca, porque é um estilo muito querido, assim, né? Mas eu sinto que tá indo numa direção meio do jazz, assim, sabe? Que o jazz já foi muito grande, muito popular e agora tá super nichado, assim. Eu acho que não é agora, mas tá cada vez mais nichado e em algum momento vai ser super nicho, assim. Mas será que é só no Brasil que tá assim ou mundialmente? Não, é também mundial, tá? é mundial. É Eu acho que é mundial essa mundial parada? também. Estados É Unidos Mas eu acho também? que assim, o rock sempre Caralho. foi uma coisa marginal, né? Marginal no sentido de andar às margens. A margem do que é certo, do Do que é o do que pop era e tudo mais. O rock nunca foi uma coisa linear, reta, nunca foi. O rock sempre foi uma mistura de caos e contravenção, vamos falar assim. Sim. Eu acho que à medida que o rock foi tentando Tá endireitar, traficando droga agora? Contravenção do nada, gente. A gente não trafica nada. e o rock, à medida que ele foi tentando, o rock ganhou um espaço muito grande nos anos 80 e ele saiu desse lado marginal para cair na grande mídia. E eu acho que a partir do momento que o rock viu que a grande mídia estava muito forte, explodindo, ele tentou trilhar um caminho dentro da grande mídia que não era o lugar dele. E, tipo, em algum momento isso foi dando errado. Pra grande mídia eu acho que não volta, mas morrer eu acho que nunca vai morrer. Pra mim não tem como morrer. Só acho que o caminho do rock não é o mainstream. Infelizmente, porque o dinheiro do mainstream é ótimo, né, pra todo Sim. mundo. Eu Mas falo porque eu vejo assim muito menos molecada ouvindo rock. Tipo, a molecada tá ouvindo muito trap, muito rap, nem samba mesmo, assim, pagode. A molecada tá ouvindo, eles estão ouvindo muito funk, Uhum. funk, trap e rap, né? E eu vejo que, tipo, às vezes, assim, o rock, ele ficou muito coisa do tio. Uhum. Ah, sabe? De coisa de tiozão, tá ligado? E na minha época, assim, quando eu era moleque, acho que até pra você também, puta, rock era uma coisa, tipo, caralho, né? Era os roqueiros da escola, os Era. bagulho assim, não. E hoje não tem mais essa Abertura de pegada. novela, tinha o Traje a Rigor, né? Essa coisa. Sabe? Tinha essa parada assim. E hoje não, mano. Eu acho que, tipo. Mas será também que o rock não consegue mais falar com essa geração? Acho que fala, mas não o nosso rock, assim. Acho que o nosso rock, a gente já se Não, propõe a ser um rock o de rock. tiozinho já, né? Mas tem umas linhas de rock que falam mais com a galera mais jovem, assim, e tem gente que se conecta, mas fazendo até uma situação, uma citação, assim, Fica à no vontade. livro 1984 tem uma passagem que fala sobre música, né? Uhum. Que eles falam que a música virou uma coisa super padronizada e ela é feita por computadores, né? Que é o que tá acontecendo hoje, inclusive. Sim. O livro foi escrito no século XIX. E aí, as músicas são todas mesma estrutura, mesma coisa, muda um pouquinho letra, um pouquinho não sei o que lá, e faz sucesso as músicas assim. Eu acho que tá indo muito pra esse caminho, assim, a galera tá curtindo coisas, quando eles querem coisas muito rápidas, muito instantâneas, assim, né? Então eles estão pegando essas músicas que são iguais, assim. Essa aqui é igual a essa, Pasteurizou, então eu né? gosto dessa, gosto dessa, gosto dessa, gosto dessa, e vai nessa. Mas se alguma coisa fugiu desse caminho, já, sei lá, não... Você falou esse lance de. Que você citou, né? Que as músicas foram feitas pelo computador. Hum, Você chegou a ver aquele site lá do Suniar? sei. Mano, o que você achou daquilo, velho? Você chegou a ver também, ô Didi? O que vocês acharam desse site, velho? É meio triste, né? Mas Mano, é demais, é A horrível. sensação é essa. É. é um pouco triste, mas vai fazer o quê? O mundo tá indo nessa direção, né? Mas a gente tem que partir do princípio assim, a inteligência artificial, ela não cria nada. Sim. Ela pega o que já foi criado e faz um Frankenstein e joga outra coisa, né? Isso, também. Então, algum artista humano compôs aquilo antes da inteligência artificial fazer a macumba dela lá, né? Ela só pegou só as referências e tal e jogou. Não, o amigo meu mandou pra mim assim, falou, escuta isso aí. Eu falei, caralho, mano, tô legal, né? Aí eu fiquei escutando. Ele falou, você gravou hoje? Eu falei assim, não, mano, não gravei não. Eu joguei nesse site aqui. Eu falei, como pode, velho? Até solo, os negócios. Eu falei, mano, como pode, velho? Tipo. Mano, eu acho bizarro, cara. Eu acho que é uma coisa assim que. Tipo, até a gente vai fazer uns trampos de produção musical e tal.
Mano, dá uma brochada muito, cara. Uhum. Tipo, mano, uma coisa que você demora, tipo, pô, fazer uma trilha sonora aqui pro. Até podcast e tal, você, pô, demora uma cota, que você tem que compor, você tem que gravar, você tem que mixar e tal. Mano, uma coisa que você, tipo, joga lá, que era um pop punk hardcore. Uhum. Faz em O 5 cara te minutos, manda né? lá, mano, um bagulho mixado, masterizado, velho. Você fala assim, caralho. E quem é Mas o tem autor alma. dessa música, né? É, Você não tem nem pergunta essa, autor. quem é o autor? É? Mas aí vem sem alma. Sim, vem sem alma. Não é um negócio, sabe? Não pulsa Uhum. pra mim. É muito bem feito. Não dá pra falar que não é, mas tem esse lado triste, né? É, que depois que começa a ouvir, você percebe mesmo realmente que essa parada que ele realmente não tem uma essência ali, né? É tipo computador, tipo, jogado, assim. É, Uhum. puxou ali, processou e É que nem quando você vê uns artistas meio loucos, assim, que quer fazer um som diferente, assim, que você vê que não é verdade, né? Você fala, mano, não é verdade que o cara tá o cantando, cara não tá ligado? cantando uma Não verdade. tá Você cantando a vê verdade. muito, né? Mas você fala, pô, o cara quer inovar, ele quer fazer um negócio diferentão e não é o cara. É um negócio que eu sempre bati, como a gente é mais letrista nós dois, eu sempre bati muito nessa tecla. Eu falei, eu não quero falar nada que a gente não seja, assim, que a gente realmente não faça. Então, às vezes vinham umas letras assim, falar, beber pra caralho, cair, brigar na rua. Eu falei, não, a gente não faz isso, cara. Não. Tem que Aquilo ter um teve negócio oportunidade. orgânico, Aquilo é. teve oportunidade, talvez, Beber né? pra caralho e cair sim, brigar na É, rua não. nunca. Não, a gente tava. Teve um menino que faz trap aqui, a gente trocou ideia com ele, Perigo, e ele falou que. Falou, pô, conheço os caras e tal, que não sei o que faz, tipo, falar de droga, falar de mulher, de putaria, que não sei o que lá, tal, não sei o que. Mas o cara é casado, tem filho, né? Então, Uhum. tipo, ele joga putaria, as merda pra galera que escuta, mas a vida dele não é aqui, tá Uhum. ligado? Então, tipo, você vê que, tipo, não é uma verdade que o cara tá passando. E eu acho muito mais legal quando o artista tem essa verdade. Você sabe que ele tá cantando é, tipo, real, tá ligado? Assim. Propriedade, né? O cara tá falando de uma coisa que ele realmente vive. Então, que nem no caso do Paulão, do Velhas Virgens, né, por exemplo. Ele é casado, tem filha, super respeita a família e canta aquelas putarias. Se você olhar hoje, você fala, pô, o cara não vive aquilo. Mas ele é aquilo lá. Sim. É que agora ele tá casado e respeita a família. É, Mas exatamente, ele né? Ele tá numa fase nova da vida dele, ele né? é Tipo, aquilo lá. não precisa mais também ficar fazendo o que ele É. faz nas músicas, né? Porque, tipo, tem os caras que querem levar, que é que o artista leve ao pé da letra o que ele escreve, né? É. Tipo, por exemplo, cobrar do Marcelo D2 que ele seja aquele cara que compôs a música 20 anos atrás, 30 anos atrás, tá ligado? Ele não é mais aquela pessoa. Mas eu acho que é, o D2 ainda é. Eu acho que o É. Não, D2 é. eu ia falar isso. Não, mas É. sim. Mas, Agora ele não fuma mais Queimando prensado, tudo agora até a ele última corta. ponta. Ele não sobe mais o morro agora pra buscar agora, o motoboy entrega na casa. Ou ele planta, né? não, eu O- falo, tipo, a atitude, assim, tipo, de falar, de umas paradas assim, mano, mas eu não sou mais aquele cara de 20 anos atrás, tá ligado? Então, tipo, Igual aquele episódio dos Simpsons, né? Que tem quando aparece o Titi Chong. Não sei se vocês já assistiram. Uhum. Que aí o Titi briga com o Chong, aí o Chong sai da dupla, aí o Homer entra no lugar. Aí ele, vamos fazer uma turnê e tal. Aí ele entra na van assim, agora vai acender aquele lá, não sei o quê. Não, eu não fumo mais maconha. Ué, mas como não? Aí tira o bigode, não tenho mais bigode. Agora que a gente vai ver as meninas, não sei o quê. Não, a gente vai de boa. Tem tá? mais A gente isso, vai... é. Aí ele, não tem mais graça, não tem graça ser Titi Chong. Mas, Não, cara, aquilo é na TV, não é assim. mas polemizando um pouco, eu acho que isso pode ser parte da queda do rock. Roqueiro era sempre conhecido por ser loucão e tudo mais. Hoje em dia o roqueiro não é mais. Os caras do sertanejo é mais louco hoje. É isso que eu mais ia falar. rockstar. É isso que eu ia falar. Não é? O sertanejo tomou o lugar do rock nesse ponto, velho. Ô, mano, o Leonardo e O Eduardo Costa. Ô, os caras tinham um projeto chamado Cabaré, irmão. Porra, velho. Imagina você Os montar um caras projeto fizeram chamado uma Puteiro. bebida chamada cabaré, mano. Isso era coisa de rock and roll. Isso E olha é aí, muito rock and roll, mano. você vê, pô, a Muito. Lady Gaga hoje, com as loucuras que ela faz, ela é muito mais rock and roll que muita banda que toca hoje. Sim. O sertanejo todo, pra mim. Talvez as O rock bandas deu uma estejam encaretada que estão não- se podando muito, talvez, né? Não era que veio essa encaretada do rock, mas veio com força. É, então, e essa encaretada eu acho que prejudicou muito, porque você começa a perder aquilo da essência. Ninguém tá cobrando que o cara seja cheire a formiga do chão, que nem o Ozzy lá nos anos 80, mas tipo assim, você vai perdendo a essência, uma hora o encanto vai acabando também. Acho que é uma coisa meio cíclica também, porque citando novamente Ramones, é que eu cito muito. Eles falam lá que tem na própria música, né, na Rock and Roll Radio, que ele fala que ultimamente tudo tá soando com a mesma coisa pra mim, né? Então acho que tem esses ciclos assim que o rock and roll dá uma encaretada, fica aquela coisa muito, mas depois vem as próximas bandas falam não, chega dessa merda, aí começa a vir rock and rollzão de novo. Então tá faltando isso, então, Eu né? acho que Vem uma eventualmente banda vai pé vir, na sim. porta, né? Somos nós. Talvez possa ser isso, né? Às vezes querer se moldar o sistema. Uhum. Talvez por isso que acaba não surgindo novas propostas e os caras se podam muito, né? Não sei. O pode falar, João Pedrão. Gordo, ele falava uma coisa assim, eu lembro há muitos tempos, lá na época da MTV,
Ele falava que assim, ele falava, mano, a gente é tudo louco e a gente vai ter uns filhos que vai ser tudo um bando de careta. Vai falar o quê? Porque assim, o filho não quer ser igual o pai, tá Uhum. ligado? Tipo assim, tem aquela coisa, você olha meu pai, tipo, a gente vai doidão, meu pai é careta. Mas daí vai ter uma molecada que vai ser, tipo, careta, o pai doidão, e aí eu acho que depois vai ir mudando, assim. Eu vejo muito a questão do rock também, aquele conflito de gerações, assim, tipo, tinha muita coisa que a gente gostava, que a galera mais velha meio que taxava, tipo, isso daí não é rock, não sei o que lá. E tem. E uma coisa que a gente acaba trocando ideia com as bandas também é a falta da MTV influenciando a molecada, tá ligado? Eu acho que a MTV, ela influenciava tanto musicalmente quanto na questão social mesmo, forma de pensar, fazer a galera raciocinar, né? E hoje em dia é muito imediatismo. Eu acho que o IA também vem trazendo um pouco essa questão do imediatismo, de não ter muita paciência e querer, eu quero uma música pronta, não vou, tipo, compor, sabe? Eu acho que isso também influencia um pouco essa questão da queda do rock and roll, assim. Mas até se a MTV existisse hoje em dia, eu acho que o próprio YouTube ia matar a MTV, né, mano? Não, mas eu Foi o acho que que Você não ia assim, precisar mais chegar no Ah. final do domingo pra ver o top 20. É. não, mas, Porque- por exemplo, Não, a eu digo MTV se tivesse se mantido. Mas Mas a a MTV falta dela, eu entendi. imagino que se tivesse alguém pra. É uma referência. Não, pra manter a MTV, ela ia se modificar, tá ligado? Nos moldes das coisas de hoje em dia, assim. Mas é que é tudo muito. Não dá pra saber também, né, o que ia acontecer, né? Não, é A uma gente hipótese, especula, uma né? hipótese. Mas assim, o que Sim. eu falo é o seguinte: é essa diferença de hoje em dia pra nossa época, assim. Tipo, a gente chegava na escola, meu, a gente era MTV o dia inteiro, assim. E tinha a Sim. questão dos clipes, de apresentar bandas novas, coisas novas, mundos novos, né? Que fazia você ir atrás, pesquisar, não te entregava tudo num pacotinho, tipo, é isso que tá rolando na rádio, é isso que tá rolando, sabe? Não sei, é uma visão que eu tenho, assim, uma visão que eu tenho. Você tinha, Mas acho que, a mais MTV tempo tá pra viva ainda, digerir, né? né? Nos Estados Isso. Unidos, por exemplo, a MTV tá viva ainda e é só reality show, né? Não tem mais. Então. Acabou virou, essa eles se questão musical. moldaram a algo... De férias com ex. Virou isso, né, mano? É porque, por exemplo, eu sempre falo aqui pros caras, falei, pô, mano, você não precisa, hoje em dia você não precisa mais esperar uma hora que passe um clipe da banda que você quer, tá ligado? Você vai lá, digita lá, pô, dá lá, tá ligado? Só que, sei lá, mano, acho que o ser humano, ele é meio que, tipo, ele precisa meio que ser guiado, sabe? Tipo, aí a MTV fazia muito isso, tipo, ela te dava muita... Ela te mostrava uma banda, você conhecia aquela banda, e você ia mais a fundo naquela banda, você conhecia a banda, outras bandas através daquela banda, e assim ia indo. Hoje não, hoje é tudo jogado na sua cara, e você, tipo, assim, eu falo mais da molecada, né? É tudo jogado na cara da molecada, a molecada fica meio, tipo, Pra onde eu pra onde vou, que eu né? vou, O que tá sabe? acontecendo? Eu vou, entendeu? Por isso que, quando eu era assim, não, até o Crido também, que é um pouco mais velho que eu, e, pô, quando você era mais novo, tinha tipo a galera do pagode, tipo a galera do. As A tribo tribos, do né? rock, roqueiro, a tribo não sei o que, sabe? E hoje não, hoje todo mundo é eclético. Tipo, todo mundo é muito eclético. Não, a gente pode ser eclético, não tem problema nenhum. Tipo, eu gosto muito de MPB antiga, tipo, anos 80, tipo 70, 80, assim. Mas, mano, é engraçado porque na época, se eu falasse se eu gostasse disso da época da tribo, os caras iam me matar, né? Você é louco, mano, que você escutando essa porra, já que você é merda fora, mano. Era bem. Eu de É, moleque, é eu fui isso, né? na galeria do rock, bem de moleque, assim, não lembro quantos anos eu tinha, talvez uns 16 anos, assim. Fui com a camiseta do Slayer, tava descendo aquelas escadinhas espiral, subiram dois malucos do trash, viram lá o gordinho com a camiseta do Slayer e vieram me intimar, né? O que você conhece de Slayer? Fala Essas histórias que parece que é brincadeira, não é filho da acontece. mãe do vocalista. Acontecia mesmo, os caras me intimaram, eu não sabia, né? Tava começando agora, me enrolaram da escada. Sério, velho? 3 degraus, assim. Aí você tá do Degrau, nada sabe? lá. Me fala quem que é Hoje em dia, o terceiro guitarrista. né? Tipo, O nome da primeira fita demo da avó do Tom Araya, não sei. É. Escada abaixo. Vocês já viram uma galera do funk com camiseta do Ramones? Eu já vi muito isso. Acontece. Sério, mas é do estranho. Ramones é bem. Do Ramones é bem natural, né, mano? As tiazinhas usavam a camisa do Ramones, né? Não, mas a galera do funk, nova funk? camiseta do Ramones, né? Mas nem Eu sabe o que é, já né? vi já. Comprar na C&A. Então, rolê. é que agora tá vendendo as camisetas de banda na C&A, na Ering, na Renner, e o Uhum. cacete A4, a galera pega e coloca. Não... Mas é engraçado. Depois que Minha a gente mina- fez uma versão do nosso logo com o logo do Ramones, aquele clássico do Ramones. Escrito Mardita e a Sim. bolinha assim. E os nomes. Mas Pô, é muito legal. bom. Aquele símbolo do Ramones ali, Icônico, né? mano? icônico, cara. Você, tipo, onde você vai. E, mano, eu lembro quando era na galeria assim, a gente ficava assim, caralho, mano, tem o Anthology do Ramones, né, mano? Caralho, tipo, era 80 conto, o bagulho era mó caro, tá ligado? E a gente ficava assim, caralho, mano, e via aquele bagulho assim, mano, pra mim era referencial total, né? Era muito bom. Tanto que o nosso logo, que é parecido com o Ramones, teve uma. Tadeuzinho. Tadeuzinho tava no mercado,
E aí veio um cara na fila com a camiseta do. Não, foi o cara que veio ou ele que tava com a camiseta? Eu Não, ele vi. tava com a camiseta nossa, da Mardita. E aí o cara veio e começou a falar com. Não, não foi isso. Eu esqueci a história. Acho que o cara tava com a camiseta, aí o Tadeu foi falar da camiseta e ele, o Tadeu, que é o baixista da nossa banda, achou que a camiseta do Ramones era nossa. E aí ele falando, trocando com o cara, mas, pô, legal, você tem a camiseta da banda, eu gosto, tal, não sei o quê. Trocando uma ideia, achando que era Mardita e era Ramones. Nosso baixista mesmo, isso acontece Confundiu, muito. né? Como é que fala? TDAH, né, mano? É, tipo isso. TDAH pra caralho. 100%. E aí, futuro, assim, mano? Vocês vão lançar um álbum, um single? O que tá pra vir aí do A Martin? gente tem uns singles, né, em produção, assim, a gente vai lançar um próximo aí. Pode fazer propaganda já? Não? Nosso super segredo. Em primeira mão Primeira faz. mão? Primeira Ó, mão na pra mão de vocês. vocês aqui, hein? Tudo em primeira mão. A gente vai lançar mais uma dessa linha da Mardita Tocasmina, que a gente definiu agora que é uma linha, né? Quando a gente lança um cover, a gente bota uma versão legal. é assim. Ah. Que vai ser da Thousand Miles, da Vanessa Carlton, né? É, a música das É, branquelas. das branquelas, que o Terry Crews. A gente vai lançar. E aí a gente convidou a Maru, que eu tenho certeza que vocês sabem quem é. Quem? A Maru Carve. A quem? Olha lá, cara de pau. Não, Mario, você precisava ver o sobrenome. Maru Carve, agora você sabe. Não conheço. Não, nunca ouvi Vocês falar. conhecem aí? Eu também nunca não ouvi conhecia, falar. até chamaram. A galera do Brasil não conhece. E aí a Maru que vai cantar com a gente essa música. Vai ser Entendi. só pra fazer parte da zoeira mesmo. Mas ela canta bem, assim, ela canta, Ela tá canta cantando pra Ela caramba. canta bem? Não Canta, sabia. canta. Ela tá fazendo aula, inclusive, um abraço pro estúdio Camila Sene. Ela tá fazendo aula lá, onde o nosso André dá aula também de teclado, ela faz aula de canto lá. Então vocês não vão lançar nenhum disco conceitual, não, né? Não, conceitual não. Não tem. Nosso dia conceito, infelizmente, não lança discos. Eu tenho vontade ainda, duas vontades importantes. Assim. Uma seria compilar as músicas que a gente já lançou numa roupagem mais moderna, mais bem gravada, e lançar um disco, mas com as músicas que já existem, ou talvez uma ou duas novas, e um ao vivo. Um ao vivo é meu sonho, né? Ao Eu vivo. preciso de um ao vivo. E hoje em dia, acho que é muito mais fácil, né? Fazer um disco ao vivo, ou sei lá, até gravar um DVD. Ninguém Se a grava banda mais fosse DVD, boa, ia né? ser bem fácil. Pode contratar uma banda pra tocar e a gente só. Não, mas é pior que, tipo, eu fui em vários shows, mano, de, tipo... Você foi também naquele do Charlie Brown que você foi, que ele voltou umas 1000 vezes lá? Sim. A gravação de DVD é foda, né? Aí os caras tocam, vê lá no fundo se ficou bom, pá, se não ficou. Toca a mesma música de novo, aí, tudo uma mesma vibe aí, como se estivesse tocando a primeira vez. Pô, legal. Todo podre, já. Mas é legal, quando você é fã, você pode tocar Você 15 pira, né? vezes, aí Vambora. foda-se. No Casebre, no show do Raimundos lá, que eles estavam gravando o DVD lá, o... Antiga de roda? É esse aí. É aí, ele erraram Não, numa Roda música lá. Viva, né? É o Roda Viva. É, Roda Viva. Erraram feio numa música lá, mano. Aí eles voltaram, então a gente vai refazer porque deu um erro aqui. Aí refizeram a música, tá ligado? Aí eu falei, caralho, tocar a música de novo, mano. Uma brisa. Tipo, você vai deixar os caras tocar a música 2 vezes. Provavelmente a gente vai ter que fazer muito isso, né? Mas... É, um ao vivo é sonho mesmo da gente fazer. É, eu toco também, tá ligado? Mas eu acho que eu teria um cagaço do caralho de gravar um ao vivo, mano. Porque você não pode errar, velho. Não, mas hoje em dia é tranquilo, dá pra você refazer em estúdio, mano. Ah, mas não sou a mesma coisa, né? Não, mas você faz as notas. Tipo, se você errar uma nota, você vai no estúdio. Mano. Mas eu sou mas desses eu também, não sei. sou a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas você não pode Não, não é, errar. né? Não, Mas claro que tem é- vários. Quando é um vários erro muito CDs. grotesco assim, dá pra consertar. Tem Se vários a banda caga CDs a que é música, meio tem que feio. travar, mas... Que nem você acha que o Locolive é realmente. Ele não é um fakezão, esse CD? Pra caralho, né? Por isso que eu gosto mais do It's Alive. Essa Live. Mano, pra mim esse It's Alive é é. roots. Os caras falam, eu gosto do Loco Live. Eu falo, Live eu não gosto. O It's Alive eu acho mais a essência do Ramones ali. Uma do It's Alive. raiz, né? Porque era tipo, era eles ali, não tinha o que inventar, tá ligado? Tipo. Os caras no começam errando, né? Primeira nota é erro. Começa a música... Ele começou errado, né? E o legal é que o Didi não tocava porra nenhuma, ele só Nada, seguia as Não é notas. você não, tá? O Didi Ramon. Esse Didi aqui O também não Didi. toca porra nenhuma. Não, esse é o Didi, ele era o Didi. O Didi Ramon. E tipo, era aquela parada, né? Tipo, não sabia tocar, ele tocava só, né? Negócio. E pra mim, mano, o It's Alive é muito foda, cara, porque, tipo, ele é a essência, ele é o Ramones ali, Uhum. tipo, os primórdios do 100% Ramones o ali. suco do Ramones aí, né? Aí o mais velho, né, muito rápido, muito. E o Joe acho que já tava meio velhinho, tava com as vozes zoadas. Não... Tinha que cantar logo pra acabar o show logo. Exatamente. Mas eu gosto muito do Locolive, assim, foi meu primeiro contato com o Ramones, eu acho, foi o Locolive, assim.
Tanto que eu pedi de amigo secreto, tinha uns 8 anos de idade, assim, ganhei. Eu vi pra caralho, meus primos, assim. É o meu Eu collab gosto favorito pelo muito. mesmo motivo, assim, porque foi É. um dos primeiros. Assim. Foi, né? Então, e já era o CJ, tá ligado? Uhum. Então eu conheci Ramones sem o Didi. Sim. E eu não gostava, sinceramente, eu não gostava. Quando o Didi fazia o 1, 2, 3, 4, achava meio. E o Didi já fazia aquele 1, 2, 3, 4, tipo, lá em cima, assim. E já dava aquele gás quando começava a música. Então eu nunca não fui muito fã do Didi. Mas depois eu fui conhecendo mais o Ramon. Eu falei, não, o Didi era foda, sabe? Que ele era rockstar, tá ligado? Eu acho que ele era o mais rockstar de todos ali, que era o mais louco, pau, o cara que, enfim. O erro do CJ foi querer ser afinado, né? Pode ser. A versão de Warhog, né, de ambos, assim, é muito diferente. É O muito Didi, ele canta muito mais foda-se, assim, né, e o CJ canta, tipo, bem afinado. Tanto que no último show do Ramones, esse era o último show que eles chamaram o Didi pra fazer uma participação, ele foi cantar, acho que... Qual música que era, meu Deus? Não lembro. Acho que é Love Kills. Assim. Ele foi cantar, ele errou a letra inteirinha da música, que é dele a letra, inclusive. Ele errou do começo ao fim, aí, tipo, na metade da música ele parou de cantar e falou, foda-se, eu sou assim mesmo. E foda-se, saiu. É isso. O último show da E banda. muitas músicas boas, o Ramones foi o Didi que Maioria. escreveu, né? Maioria. Depois eu comecei a aprofundar, falei, caralho, o Didi As era músicas loucas são do foda. Didi, as músicas de amor são do Joey e as músicas entre eles são do Mark, são dos bateristas. O Joey, ele tinha muita aquela pira de fazer. Tipo, tanto que o álbum preferido do Joey é aquele que o Phil Spector Que é produziu, o pior né? desses. Que é o mais chato do Way of Ramones. Century. Que os caras colocaram aquela Baby I Love You. Uhum. Nossa, aquela música assim, se ficou for, mano, nunca, não tem uma guitarra naquela música, velho. Não tem uma guitarra. Ô, Didi, fala pra mim, mano, sobre o tatu do autógrafo do Jack White. Isso Mostra aí aqui? pra gente aí, ó. Dá um close aí, dá um close aí. Opa. Pô, que braço bonito. Caralho, que livro tu é, Como é que rolou essa fita aí, mano? Você pegou autógrafo, canatou, como é que foi? Velho, eu fui no meet and greet do show do Black Label Society em Limeira. Fui pro fã-clube, né, com o Hell's Kitchen Brasil. E a gente ficou na casa de um parceiro e a gente foi pra Limeira. Meu, chegamos lá, meet and greet. Pô, cumprimenta o homem, fala com o homem. Tá nervoso de falar com o cara, né, velho? Seu ídolo da vida. Eu comecei a tocar guitarra por conta dele. Meus dois maiores ídolos da guitarra é o Zakk Wylde e o Daime do Pantera. E, meu, chega lá, primeiro você abraça ele, abraça a banda, tira uma foto com os caras, aí depois você entra pra fila dos autógrafos. Eu entrei, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, meu, sign here, please. Assinei, protegi com camiseta, fiquei 2 dias tomando banho de caneca, sabe, tomando banho de caneca, molhando só daqui pra cá esse braço, nada. Pra chegar, o show foi num sábado, eu fui tatuar na segunda, então fiquei domingo e a segunda inteira. E o tatuador falou, ó, tira uma foto, porque se perder algum detalhe eu ainda consigo consertar na foto. Eu consegui deixar inteiro, não Nem precisou de foto, não né? precisou de Já nada. foi o né? decalque já, né? Já foi exatamente, ele Decalque, né? tatuou em cima, meu. Muito foda, muito foda. Sim. Brother meu, Gustavo, não deve estar assistindo a live hoje, mas vou ver ele mais tarde, que me proporcionou. Ele me deu um meet and greet de presente, cara. Caralho, Eu não que tava nem contando em ir. Ele falou, mano, presente pra você, vai conhecer o cara que você gosta. Tá maluco. foda. Imagina a Muito emoção, foda. né, mano, de ter. Treme na base, treme na base. A hora que o homem chega, que você vai dar um abraço, o cara você fala, mano, não é possível. Velho. Meu primeiro show de rock foi o Ozzy, Korn e Black Label Society no Palestra Itália em 2008. Foi fui na aquele porta desse show. show. Meu, que show, velho. Foi aquele show que você via a mão do Zakk Wylde sangrando, que ele cortou um pouco antes, ele começou a solar, escorria sangue. Sim. Tava com a minha mãe, eu olhei, eu falei, meu, falei, você tá vendo aquele cara ali, ó? Falei, eu quero tocar guitarra. Foi naquele ano que eu decidi que eu ia tocar guitarra. Pira, A emoção é muito foda, né? Muito Eu foda. lembro, mano, tava mal. Mano, eu não tinha dinheiro naquela época, né? Aí eu falei, mano, eu vou colar na porta do show, mano. Vou lá na porta do show do Ozzy, mano. Tipo, vai ser que nem dentro de Rock City, quando os caras vai pro show do Kiss, né? Não, pá, eu colei lá, mano. Foi sensacional. Tipo, não entrei pra ver, né? Mas pelo menos eu fui da porta. É. Mas não meteu um impostor, não, mano? Não dá. Eu tinha- Pô, falam que se você chegar com um saco de gelo, assim, no show e chegar caras perto, te os deixam caras meio tirar? que liberam. Acho que você trabalha em algum bar. É sério, viu? Não sei se é verdade, né? Eu vi, Provavelmente acho que não. foi no Instagram, não sei. Tem o golpe da escada também. Você chegar com uma escada, assim, todo de preto, meio com Porra, mas menir, assim. imagina o trampo, você chegar com uma escada na porra do não, show, imagina cara. ver O cara tem que estar na vontade mesmo de ver o show, velho. Que cola, pô, é que Eu cola. acho que saco de gelo é mais válido, assim, né? Se não conseguir entrar, pelo menos, sei lá,
pega um cooler, mete umas Bota aí, brejas toma lá. cerveja, né, mano? Não sei se daria certo, mas já tive essas ideias de entrar nos eventos gigantes assim. Agora que você botou Porque eu no ar, não já tenho era. coragem, mano, de pagar tipo 600 pau no show, 800, mano. É difícil, Assim, não velho. é por não ter, tá ligado? A condição. Mas eu não acho, eu acho zoado. Acho, tipo, uma falta de respeito. Tá ligado? Inflacionaram muito, é Acho foda. por falta de respeito mesmo, assim, tá ligado? Tipo, é muito. E você, Gigi, mano, que show que você regularia com com a escada na porta? Todos. Eu sou rato de show, velho. Eu É. vou em todos que eu posso. Esse ano eu não ia no Megadeth. E aí bateu 5 minutos, eu falei, eu vou no Megadeth. Foda-se. Vambora. Cara, eu gosto muito de show. Gosto muito. Pô, teve um brother nosso que viu o Pantera lá no hangar, mano. Você chegou a ver esse show? Não? Sinto que vem uma piada. Daqui veio o convidado aqui, acho que ele trocou os bagulho aqui. Não é com vocês, Fala aí a história. Teve velho. o convidado que veio aqui e tal, a gente trocou ideia. Ele falou, não sei o que, mano, eu vi o Pantera no hangar. Aí eu falei assim, cara, é Pantera no hangar, né, E a mano? gente ficou com aquilo, eu acho mas que não foi quando tava no flow da ideia, né? Beleza, né? Aí a Ficou no gente Olímpia, se eu não me saiu. engano, né? Aí o querido chegou e falou, mano, você falou que o Pantera tocou no hangar, mano? Eu falei, é mesmo, né? Aí eu falei, vamos pesquisar, vai saber, né? Ela fez aquele show meio fechado, né? Que rola, né? Tem umas Sim. bandas, eu acho que tem aquela banda Cake, não sei se vocês manjam, banda fez muito sucesso, enfim. Eles vieram pro Brasil uma vez e tocaram um show fechado, assim, né? Aí fomos pesquisar, tinha, mas era cover, tá ligado? Acho que ele Aí o ficou Pantera muito- no lugar, cover. Não, eu É fiquei tipo, pensando, eu falei, porque nunca teve essa. Sempre rola assim, tipo, o. Puta, mano, as bandas fudidas de punk rock vem tocar no hangar, você lembra, você fala assim, não, essa. O cara tocou tal, não sei o que, né, mano? Pá. Mas eu fiquei, Pantera, mano, nunca ninguém falou que Pantera nada a ver, né? tocou no hangar, Nem né, teria mano? como, né, Não, mano? não. Isso é louco. Pantera, e ainda mais na época que o Pantera veio pra cá, o Pantera era gigante. Né? É, então. O Pantera tocou acho que no Olímpia em 95. Em 96 eles chegaram a confirmar a turnê aqui e cancelaram. Alguma coisa assim, mas era pra tocar no Olímpia. Meu, quem viu, Viu, né? viveu o ápice da história. Eu vi o Pantera com o Zakk Wylde agora, que é o tributo que eles estão fazendo. É incrível Sim. também, mas queria muito ter visto o original. Pô, legal. E o Pantera é sua banda pato, banda top? Pantera, Black Label Society, Metallica, alternando a minha top, dependendo do ano, do dia e do meu humor. E sua, velho? Qual, se pudesse levar 3 álbuns aí? Com a Ilha Deserta. Apocalipse, Zumbi. Sobrou só Isso. aquele Discman Anti-Choque, lembra desse? Nossa senhora, lembro, já que lembro. Qual 3 CD você levava aí, mano? Salvar. Chegou Difícil, na hein? galeria do rock lá, salvar 3 álbuns lá. Qual que você pegava? Acho que o It's Alive, o Ramones, ou o primeirão, Ramones mesmo. O Raining Blood, do Slayer. E acho que, deixa eu ver. Aí vocês vão se surpreender com essa, hein? O Walls of Jericho, do Halloween. Halloween, mano? Nossa, Sério? da É, o hora. Walls of Jericho é punk, do começo ao fim. É, ele tem umas pegadas mais, tipo assim, as guitarras e tal, assim, não é muito trabalhado, assim. Nada, é cruzão o negócio. É, É. bem rock and rollzão mesmo, assim. Já E- tá numa linha, porque não existia metal melódico naquela época, né? Então, não era metal melódico ainda, mas eu acho que era bem cru, assim. Eu gosto da vibe daquele álbum. E você, Didi, você vai ficar nessa também? Se tu pudesse salvar 3 discos? Cara, eu levava Ride the Lightning, Metallica, Far Beyond Driven, Pantera, 1919 Eternal, do Black Label. Se você falar da Lady Gaga. Sensacional. Se desse pra botar um pendrivezinho aí, Pode salvar o pendrive no lugar? se der pra salvar, a gente leva a Lady Gaga junto. Da hora, Gente, mano, muito obrigado pela participação, cara. Muito papo, muito foda. Valeu. Espero que vocês tenham gostado, se sentido confortável. Porra, Demais. Tô até triste que tá acabando. hein? Mano, se você quiser deixar um recado aí pra galera aí, falando de vocês, onde pode achar o som de vocês, onde é que vocês vão tocar. Deixar o tá? Instagram aí e tal. É. Os próximos, sei lá. A gente é @MalditaBanda em todas as redes sociais. Pode fazer a piada de sempre? Por favor. É, Instagram, Facebook, Tinder, adote um cara, sou... Como é que é? O SPC, Serasa, Serasa, Vigilantes do Peso. Tudo @MalditaBanda, encontra nós lá. E a gente vai tocar hoje em Guarulhos, no... Alabama Public House. Isso, eu sabia o nome, mas eu queria que ele participasse. E é isso, o que mais tem pra falar? Tem algum show futuro? Daqui 2 semanas, uma semana, alguma coisa marcada? Temos tiver- dia 12 do se tiver 7, bom. aliás, galera da Moca. Cerveja Azul, vamos fazer a virada do rock ali no Cerveja Azul.
Pô, Dia, legal. dia 12? Dia 12/7. Legal. 7. É porque 12/7. essa gravação, aí como a gente faz gravado, vai sair, eu acho que daqui uma semana, 2 semanas. Sim, semana próxima. É, então, Na aí quinta ou esse na terça? show vai, eu acredito que já seja legal. boa. Vocês. Vai cair que Vocês dia? falam. Esse... Dia Dia das crianças, 12 cara. eu acho que Quarta, cai né? numa Quarta, quinta, né? uma Ah, peraí, do sexta. mês 7? É, do Ah, mês eu tô 7. com o mês 6 na cabeça, foi mal. Não, acho que vai cair numa sexta, se eu não me engano. Sexta-feira e aí sábado é o dia 13, que é o Dia Internacional do Rock. Ah, A legal. gente vai fazer a virada no Cerveja Azul, galera da Moca e região. Bora tomar uma com nós lá, que o bagulho vai ser bem louco. Bora, galera da Moca, Vamos, meu. Da Moca, Comer meu. uma pizza da Paz e Baros, né, velho? Escutar o som do Cerveja Azul, né, meu? Pô, também, meu, eu curti demais trocar ideia com vocês aí, da Valeu, hora. Valeu, e, da hora demais. Mano, curti desejo muito. sucesso pra caralho aí, o som de vocês, que mantém essa vibe. Trocando ideia, eu já senti uma vibe muito bacana. E acredito que no show, assim, eu vou tentar colar nesse show. E acredito que deve ser foda, assim, ver vocês tocando. E, meu, pra cima, velho. Precisa de alguma coisa, a gente tá aí também, divulgar Juntasso. alguma coisa aí, Agradecer lançar um pelo espaço aí de álbum. vocês Pô, também. É, a gente vamos agradece pra pela cima, a Obrigado gente tá aqui na demais aí. Moca também, então todo mundo se ajuda aí, tá ligado? Tamo junto. Então é isso. E se precisar for lançar alguma coisa, um disco conceitual, e vem aqui Sim. explicar faixa por faixa, A gente vai lançar um calendário erótico no ano que vem, né? pode vir aí. Gente, muito Tamo obrigado. junto, gente. Mas Obrigado vai ser aí. bom, porque a gente tá fechando a parceria com o Casarão. É. Aí lançar o calendário erótico, talvez. Opa! Opa! Aí o cachê lá é diferente, né? O cachê lá é diferente, mas a gente dá um jeito. E a mulher tá aqui, gente, para. Ô, queridão, uma coisa pra falar, uma pergunta? Não, mano, só agradecer aí, papo foda aí, sucesso aí pra vocês. Tamo junto, galera. Tamo junto, mano. Obrigado demais aí o É espaço. isso, da Valeu. hora. Encerrando mais um Dona Mara Podcast. E, meu, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha aí com geral se você curtiu do conteúdo. Deixa aquele like. Já falei o like. Vai dar de novo, é sempre bom lembrar, né? Compartilha com a mamãe, com o papai, com a vovó. A gente vai deixar o QR Code também, aí você quer patrocinar a gente lá, fica à vontade. E estamos em todas as redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no X, no TikTok e nas plataformas de música também, se você não pode assistir, né? Enfim, tá lá lavando uma louça, sei lá, fazendo qualquer coisa e não pode ver. A gente tá no Spotify, no Deezer e no Amazon Music também. Vocês Então, é. liberam a voz de vocês, seu pai, pro Spotify, Não, pro cara, Deezer? a minha não. A minha se paga no Xvideos, tá tudo bem. E é isso, galera. Autorizadíssimo. Vamos encerrando aí e tamo junto. Falou. Falou. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Obrigado.